Bom dia, bem-vindos ao Segundas Intenções, um ciclo de encontros que acontece alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo, que fica ali no antigo Carandiru, né? Então são as duas bibliotecas estaduais que promovem essa série de encontros, e hoje a gente tem o prazer de conversar com o João Anzanello Carrascosa, um escritor que tem desenvolvido uma obra notável, principalmente na narrativa curta, no conto, né? Não é uma coisa muito comum hoje, vai ser um dos temas para a gente conversar com o Carrascosa aqui, porque muitos escritores se alternam entre conto e romance, mas sempre tendo o romance como seu gênero principal. O Carrascosa, mesmo quando escreve um romance, ele tem uma propensão a fazer capítulos que têm uma certa concisão, que é típica do conto, né? Então esse é um dos assuntos sobre os quais a gente pode conversar aqui. O Carrascosa nasceu em Cravinhos, no interior de São Paulo, em 1962. Foi o segundo, ele me contava agora há pouco que foi a primeira cidade a ter o impeachment antes do Collor, na curiosidade histórica no Brasil moderno. Ele pode nos falar disso. Foi redator publicitário ou é ainda redator publicitário? Fui. Agora não. Você foi redator publicitário até não muito tempo atrás, né? Alguns anos. Uns 5, 6 anos atrás você era, né? De 6 para 7. E atualmente é professor da pós-graduação da ECA, a USP, e sobretudo, um escritor, um ficcionista dos mais notáveis da sua geração, da nossa geração, no caso. Eu vou mencionar alguns livros do Carrascosa, vários deles estão disponíveis no acervo da biblioteca. Hotel Solidão, de 1994, que foi seu livro de estreia, né? Exatamente. Depois, sem dar as datas para que não fique enfadonho, Duas Tardes, Dias Raros, Espinhos e Alfinetes, Amores Mínimos, O Volume do Silêncio, Aquela Água Toda, Aos 7 aos 40, e, muito recentemente, ele lançou esta caixa chamada Trilogia do Adeus, que reúne 3 livros que têm uma relação entre si, sobre os quais também a gente vai conversar, que Caderno de um Ausente, Menino Escrevendo com o Pai e A Pele da Terra. Então, bem-vindo ao Segundas Intenções, Carrascosa, um prazer te reencontrar. Bom, Manel, muito prazer é todo meu, muito obrigado. Obrigado pelo convite da biblioteca. Eu estou muito feliz de estar aqui. A biblioteca é um dos lugares que eu mais amo estar. E também é um parque que eu vim muitas vezes aqui trazer meu filho, andar de bicicleta, correr, passear. E é uma honra poder falar de literatura no sábado, e quase que um milagre, né? Ter pessoas no sábado aqui conosco para fim de conversar um pouco, né, sobre um autor que, como você estava dizendo, tem uma história maior no conto e, enfim, é um escritor brasileiro, contemporâneo. Em geral, o público se mexe mais com os midiáticos, né, com o mundo da comunicação mais ampla, e a literatura, às vezes, o sujeito está há muitos anos construindo sua obra e ninguém sabe o que ele está construindo, né? Mas é da arte, né? Aos poucos você vai fazendo a sua história. A literatura, diferentemente da música, é um campo do silêncio. Você escreve quase que o tempo todo solitariamente, você dialoga uma vez por outra com um ou outro par, um ou outro escritor, um outro crítico, um leitor, mas oportunidade de falar com o público, né? De poder realmente saber se o livro é lido, enfim, se ele encanta, se ele afeta o outro. São oportunidades raras, né? Se bem que agora a gente tem, nos últimos anos, uma profusão de eventos, né, de várias naturezas, festas, festivais literários, feiras. Então tem sido possível a gente se encontrar com o público. Eu gosto sempre de ter essa oportunidade, porque não sou da área literária em si, né? Então, muito poucas vezes estou falando da minha obra. É gostoso isso, né? Perfeito. E o público aqui interage com a gente também. Então, se vocês tiverem perguntas, nós temos microfone. Peço que as perguntas sejam feitas no microfone, porque nós temos aí a captação de áudio e vídeo para depois ser colocada no site da biblioteca. Então, se tiverem questões, eu vou perguntando de vez em quando. Se vocês têm, é só levantar a mão, a gente tem o microfone, tá bem? Bom, e aí, como é que foi a sua aproximação com a literatura? Como é que você começou a se interessar por literatura? Sim. Aqui no Segundas Intenções a gente sempre faz uma espécie de retrospectiva assim, de vida e obra. Sim.
Mano, é o seguinte, a minha entrada pela literatura, eu sempre gosto de pontuar, ela se deu pela leitura. Quer dizer, se hoje eu sou um escritor, eu passei primeiramente a entrar na literatura como um leitor. De duas maneiras. Eu sou de uma cidade pequena, né, como você relatou aí, a cidade que teve o primeiro impeachment no Brasil moderno. Né? E essa cidade de Cravinhos, ela é uma cidade próxima a Ribeirão Preto, uma região que no passado, na minha infância, era uma cidade toda cercada por campos, lavouras de café, milho, arroz, trigo. Trigo não, é feijão. E com o tempo ela foi se tornando uma região cercada por canaviais. Então, é mais ou menos aquela mesma paisagem de Ribeirão Preto e outras cidades próximas, Franca, cidades também importantes na região. E ali, como você tem uma cidade muito pequena, incrustada, dessa forma, ela é muito rural, ela tem uma característica rural. Você, da sua casa, olha e vê o campo, por mais distante que você esteja do campo. Você está no meio da cidade, você olha lá adiante, passa uma igreja, já tem uma região, né, que é ou o gado pastando, ou é o farfalhar de um pé de café, de cana, ali. E aí, o que acontece? Eu ouvia muitas histórias naquela região, então histórias mais no mundo folclórico, né? O sujeito que desaparece no meio da lavoura, você ouve falar da mula sem cabeça, você ouve falar sobre o Saci Pererê, histórias da região. E eu ficava muito fascinado com essas histórias e pedia sempre para me contar. Então, minha mãe contava, meus irmãos contavam, meus tios, o parente todo contava sobre as histórias. E um dia eu perguntei para minha mãe, que era uma professora da educação básica, que tinha uma estante em casa com muitos livros. E eu havia sempre lendo um livro. Minha mãe era uma leitora até hoje, muito compulsiva. O tempo todo ela tinha que ter um livro nas mãos. Eu perguntei, mas o que é esse negócio que você está sempre, né, que tem nas estantes também? Isso aí são histórias. Então, aí, as histórias que eu já ouvia, que eu me encantava, eu percebi que o livro teria uma possibilidade de ampliação. Além do que me contam, eu posso abrir essas pequenas caixas e encontrar histórias. E aí, quando eu aprendi a ler, já no primeiro ano da escola, eu tinha uns 7 anos na escola, a primeira coisa que eu lembro, quando eu aprendi todo, né, o abecedário, que já era no final do ano, eu cheguei e fui pegando os livros da estante da minha mãe. Alguns que ela falou, não, isso aqui é muito grosso, você não vai conseguir ler, isso aqui é muito difícil e tal, e foi me dando alguns. Eu lembro que o primeiro livro foi uma espécie de compilação das Mil e Uma Noites, que vocês sabem que é um livro muito mais longo e tal, mas eram algumas histórias das Mil e Uma Noites. E daí eu comecei a ler, fiquei fascinado com aquele negócio, né? E aí, com o tempo, eu sentia que eu também podia contar essa história para as pessoas ao meu redor, as que eu lia, mudando, né? Eu meio que subvertia as histórias. Eu ia contar para os meus amigos, nossa, você conhece a história do Aladim, a lâmpada maravilhosa, tal? Não, aí eu pegava e ia contar para os meus amigos, contava tudo diferente, né? Inventava tudo, contava errado. Mas eu acho que ali já tinha um escritor, né? Então, eu penso que eu entrei para escrever por meio do ler. Que, ao fim e ao cabo, depois de muito tempo, eu me dei conta que é a mesma coisa. Porque quando você lê, você está escrevendo a história que você lê em si, no seu universo, e está inscrevendo também aquele mundo do outro na tua sensibilidade, né? A sua descodificação, a sua decifração, a sua viagem na história que foi construída por outro, ela vai também se grafando, se escrevendo dentro de si. E daí depois eu senti que eu podia escrever também as minhas, aos poucos, porque daí também tem outro detalhe na tua pergunta, foi que depois que eu comecei a ler muitas histórias, eu encontrei um livro que era um livro do Gonçalves Dias. Eu falei, mas isso aqui não são histórias. O que é esse negócio aqui? Era poesia. E eu lembro que eu fiquei fascinado porque era um livro que tinha vários poemas do Gonçalves Dias. Eu não conhecia nada daquela questão das escolas literárias, que era um romantismo, coisa e tal. Mas eu comecei a ler, era o Ijuca-Pirama. Aí eu decorei aquele poema. Sou braço, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Eu ficava cantando, uma boa parte desse poema, e depois que fui estudar outras coisas. Aí eu perguntei, mas o que é isso? Isso é poesia. E daí eu fui para ler poesia. Fui procurar na biblioteca, né, da minha escola se tinha livro de poesia. E eu gostei muito desse gênero. E comecei a ler muito, fazendo uma média. Isso, né? Que idade você tinha, mais ou menos? Porque é uma época que a gente não tem literatura ainda na escola, então por isso que você foi descobrindo sozinho a diferença entre gêneros sim. de prosa, poesia, sim. né?
Você devia ter uns 10 anos? 8 Não, era anos? até menos, eram uns 8 ou 9 anos. Logo, acho que 1 ano ou 2 depois que eu já tinha aprendido a ler, que eu estava lendo as histórias que eram mais curtas, que dava para eu enfrentar, eu vi esse livro e aí depois fui apanhando outros. Cheguei a ler os livros que caíram na minha mão, tinha Castro Alves, tinha Raimundo Correia, uns poetas, né, bem Casimiro de Abreu. Aí depois, um pouco mais para frente, eu tinha 14 anos já, né? Aí me caiu um livro que eu fiquei louco, que eu não entendi nada, mas eu achei muito bom. Que eu falei, eu quero fazer esse negócio. Que era um livro do Carlos Drummond chamado Impurezas do Branco, que era um livro que ele tinha acabado de lançar nos anos 70. Não era uma grande obra do Drummond, mas era o Drummond, né? E aí eu vi aquele livro na biblioteca e falei, nossa, mas esse negócio é muito bom, porque ele começa o livro falando de um dia, o que está acontecendo nesse dia. Então ele dá a temperatura do dia, ele dá notícias de jornal, então é um texto fragmentado, né? Todo meio louco, e depois ele tem um poema chamado Ao Deus da Comunicação, e ele escreve comunicação com K, com U, com 2 S e tal, e uma coisa muito louca, porque a televisão estava chegando lá, né, em Cravinhos, né? A gente tinha TV em preto e branco, e daí eu falei, eu gosto de fazer uma literatura que poderia misturar, né, o que é uma história com o que se faz na poesia. Talvez por isso que minha obra tenha um pouco desse espaço para o lírico, né? Não é só contar a história, eu como contar, trabalhar, né, buscar um certo primor com a linguagem, buscar musicalidade, buscar uma certa beleza, e buscar um lado que me parece que é muito comum na poesia, que é um lado, ainda que possa parecer leve, um lado mais filosófico, mais metafísico, né? A poesia questiona, coisa que muitas vezes a prosa não faz. A prosa narra, a prosa conta, e isso passou a ser o meu caminho literário como escritor. E aí continuar o mundo de leitura, né? Porque depois eu não sei, você falou de alguns livros meus, eu acho que tem um livro aqui, não, está ali na frente, que eu escrevi um livro depois chamado O Homem que Lia as Pessoas, né? Que eu fui aprendendo que a leitura, depois fui ler também, né, Paulo Freire, fui ler outros livros que eu achei que eram fantásticos, mas eu pensei, o ato de leitura para mim sempre foi um ato maior, porque ele já pressupõe o ato de escrever, como eu estava dizendo, né, como um sujeito que é o sujeito ativo daquilo que ele está lendo. E aí imaginei que a gente está lendo tudo, né, não só o mundo, mas a gente está lendo as pessoas. No sentido de que cada um é um texto que está se fazendo, se refazendo, cada um comporta nesse corpo a sua história. E se a gente souber, pelo menos, decifrar em algum momento o que a história está dizendo, a gente tem condições de ter uma vida melhor com essas pessoas, de maior comunhão, né? E dirimir um pouco, às vezes, conflitos. Eu sempre penso que quando você se encanta com uma pessoa, se apaixona por uma pessoa, você tem um interesse maior com uma pessoa, porque você quer entrar na história dela, né? E que ela também entre na tua história, que vocês possam viver e continuar escrevendo histórias juntos. Eu acho muito interessante também uma fala do Saramago, né? Que o Saramago diz assim, que quando se lê um romance, se está se lendo, sobretudo, o romancista, né? Está se lendo além da história que ele conta. Você fica imaginando como que é esse cara que escreveu tudo isso, porque o Saramago ele tinha uma postura que é bem diferente dos outros escritores e da crítica literária, dos teóricos de literatura, em que ele fala que é o seguinte: essa história de que o narrador não é o autor é uma bobagem. O narrador é o autor, sim, porque normalmente a gente considera que assim o narrador de um livro, não estou falando de um narrador em primeira pessoa, que daí é uma personagem. Mesmo um narrador em terceira pessoa, não é necessariamente o autor que você conheceu, o autor de carne e osso, o autor que tem vida pública, vida empírica, vamos dizer assim, né? O autor é uma coisa, a figura pública é o autor. Agora, o narrador é uma imagem, é um ponto de vista que ele cria, que não é necessariamente o ponto de vista dele, que recorta a realidade, escolhe certa maneira de narrar, de compor os fatos, de compor as feições, características de uma personagem. Então, esse olhar do narrador sobre suas personagens também seria uma forma de voz ficcional. E o Saramago nega isso completamente. Ele fala, não, o narrador dos meus livros sou eu mesmo, José Saramago. Para você, como é que é? Eu acho que tem as duas coisas, sabe, Manuel? Porque eu acho que o narrador ele acaba sendo uma entidade construída pelo autor, por esse recorte que ele dá, mas o narrador, por vezes, ele figura
ele figura mundos, figura experiências dele, que aí por isso tem uma aproximação mais com a sua biografia, com o seu jeito de pensar o mundo. E muitas vezes ele transfigura, não é só figurar, ele transfigura. Ou seja, aquelas vivências ou a maneira dele ver, elas são mais trabalhadas e mais transformadas, elas não são tão diretas, né? Então aí eu acho que ele acaba se distanciando e acaba criando mais um sujeito que não é tão o autor e mais um outro narrador que ele faz, né? Embora ali possa existir toda a sua experiência de mundo. Mas essa ideia do Saramago, né, de que você está lendo o outro, eu acho muito intensa, porque quando a gente está escrevendo, né, você também é um escritor, né, Manuel, como toda a sua obra. Aliás, belíssimo texto ontem que saiu hoje, né, sobre o sou um Antônio jornalista, Cândido, né? Crítico literário, sou escritor, escritor aqui é você. Escritor no sentido de que é um homem que vive de escrever também, não digo um prosador, um romancista, mas é um sujeito que também tem todo, né? Entendi. Obrigado por me elevar a esse estatuto. Não, mas você é um ensaísta, crítico, enfim, tem todo um trabalho que é da palavra. É um gênero, né? Maravilhoso, inclusive. E aí, eu penso que quando você escreve, você consegue... O livro é o máximo que você conseguiu fazer dentro da possibilidade da palavra e da estatura que você tinha como dimensão humana naquele então. E você sempre perde muito daquilo que você vivenciou, escreveu o livro, nesse trajeto. Então, o livro é sempre muito menos do que você é, né? Muito menos do que esse autor pode passar. Por quê? Porque você tem a mediação da linguagem ela é limitadora. E eu acho que o grande lance da literatura é quando você consegue se superar, conseguir o máximo de ser fiel àquilo que você viveu e transfigurou, né, por meio desse narrador, para entregar ao outro. Aí eu acho que é uma grande viagem, né? Por exemplo, tem livros que eu sinto que eu consegui fazer um bom trabalho, mas tem livros que eu sinto que eu me pós-graduei, sabe, em mim. Eu consegui fazer um trabalho maior sobre mim mesmo e acho que a literatura me proporcionou. Quais seriam esses livros? Olha, um livro que é um deles que está ali, que é o Caderno de Ausente, que é o primeiro livro da trilogia, é um livro que eu escrevi sobre um determinado narrador que teria uma certa proximidade com a minha vivência, mas não era a minha vivência, que seria um homem mais velho, mais velho no sentido, 50 e poucos anos, 50 e tantos, mais do que 50 e poucos, que teria uma filha, né, de um segundo casamento, e o tempo todo ele já tem, como todos nós, né, a ideia da finitude está aí próxima, a ideia não, a certeza, né? Ele sente que ele vai viver menos tempo com essa filha, ou que mesmo que seja um largo tempo, não seria talvez suficiente para ele vê-la crescer, para ele ver a ter toda uma trajetória que você tem se você se casa aos 20, 30 anos e você vê seu filho, né, ir para adiante, a sua filha e tal. Claro que hoje a gente tem uma expectativa de vida maior também, por conta de vários fatores aí, mas há de se saber que tem que ter essa convicção, né? Não dá para ter ilusão. E esse sujeito escreve esse livro, então ele escreve o que ele poderia falar para essa filha. E aí eu tentei levar muito do amor que eu tenho pela vida, pelas pessoas, do lado humano de ser, para dizer para esse personagem, para essa criança, que é uma menina. Eu comecei a escrever o livro numa linguagem, numa voltagem que eu achei que não era o suficiente. Que eu estava falando com essa menina como se fosse você. Você, estou falando para ela. Chama-se Beatriz, é uma menina nascendo. E esse pai está dizendo com ela. E aí eu falei, não, ele está dizendo toda a experiência de vida dele, que na verdade é muito próxima à minha, né? Tudo que eu vivi, eu quero de alguma coisa transformar nesse narrador. E daí eu achava que não podia ser você. Aí fui ler os Salmos, fui ler o Raduan Assar no Lavoura Arcaica, que é um dos meus livros de cabeceira, fui ler alguns outros livros, e do português castiço, antigo, tal, e falei, já sei, eu tenho que narrar falando com essa criança como um tu arcaico. Não é o tu, você, que se fala no Rio Grande do Sul, que é o tu. Você está falando tu, está falando você, mas é o tu realmente que é o outro maior. E daí eu mudei os primeiros capítulos, acho que eram os 3, e consegui encontrar esse jeito de falar com essa criança. Por quê? Porque é uma solenidade, é uma vida que chegou. Você está dando as boas-vindas, mas ao mesmo tempo você tem que dizer que mundo que ela vai entrar.
E aí tinha alguns espaços também que esse narrador ia deixando, porque ele vai fazendo um caderno, ele vai escrevendo algumas coisas para ela, um dia e para, no outro dia ele não emenda o que ele vai escrever com o que estava, então ele deixa um espaço. Esse espaço foi me dando ideia de que era também o espaço da ausência, que um dia ele, né, estaria também... Ela que já vai se acostumando que ele estará um dia ausente. E aí eu escrevi muito do que eu sentia como ser humano, como se eu estivesse falando para um outro, sabe? Se estivesse falando. Ao final do livro, eu sinto que eu cresci como um escritor, que eu tive que buscar mais recursos, que eu não escrevia dessa forma. Muitos dos meus livros, como o Manuel falou, que são de contos, eles são protagonizados por meninos, garotos. Eu nunca tinha escrito, se bem que não é na posição da mulher, mas nunca tinha escrito para uma mulher diretamente. Ele está escrevendo para uma filha, eu não tinha filha. E isso também foi muito com... Ou seja, a personagem chama... O pai chama João, a filha chama Beatriz, mas você chama João, mas você não tem uma filha chamada Beatriz. Não tinha filha chamada Beatriz. Então, não tinha. Teve depois, não? Eu tive depois. Aí chama Beatriz? Não, mas assim, o que acontece? Depois que eu publiquei esse livro, muitas pessoas achavam que eu era esse pai. Perguntavam como é que era a minha vida, se minha filha estava bem, porque esse narrador para de escrever com 1 ano, né? Quando ela faz 1 ano. Eu não posso dar spoiler para quem não leu, mas depois de 1 ano tem um momento, uma mudança na história, e ele deixa de escrever, né, para a filha. No entanto, é o 1º ano, coisa e tal. E aí as pessoas me perguntavam, você publicou o livro em 2014, nós estamos em 2015, ela já deve ter 2 anos e tal, mas ela quem? Não, sua filha. Não, mas não é minha filha. Eu não tenho filha. Mas por que eu falo que foi um livro muito forte? Porque eu me entreguei muito a escrever aquilo. É como se eu estivesse apalpando um destino, ou me antecipando a um destino que seria o meu. Por quê? Porque 1 ano depois eu me casei de novo, né, que eu já tinha casado no passado, me separado e tal, e tive uma filha, que não chama Beatriz, mas é uma filha. Ou seja, estou vivendo hoje uma experiência que eu escrevi antes de tê-la vivido. E não estou falando nada do mundo sobrenatural, é o mundo do natural. Porque eu senti desejo de escrever esse livro, de escrever um pouco do legado que eu tinha diante da vida para alguém. Então, eu construí esse narrador, ele é mais velho que eu na história. Eu escrevi esse livro, tinha 50 anos por aí, e esse narrador tem 50 e tantos, ele é quase 60, então ele já é bem mais velho, ele tem um filho de um outro casamento e tal. E aí, depois que eu escrevi esse livro, eu achei que deveria dar voz para essa menina, tempos para frente. Aí que a gente fez o 2º livro, que chama-se Menina Escrevendo com o Pai, que é essa Beatriz, né, falando, contando a história do tempo que ela viveu com esse pai. E ela, como ela tem um irmão também, né, que cresce também no 2º volume, eu achei que ele tinha que ter a voz também no 3º. Agora, um livro também que eu acho que eu cresci muito, Manuel, foi um livro que você escreveu sobre ele, numa ocasião. E eu aproveito para te agradecer. Muitos anos atrás, quando você escrevia tinha um espaço pequeno na Folha que você fazia pequenas resenhas de livros, você escreveu sobre Espinhos e Alfinetes, que é um dos meus livros de contos, que eu lembro que quando eu escrevi, você até disse assim, está aí um escritor que vem trabalhando no silêncio, mas vem fazendo uma obra consistente e tal, né? E eu gostei muito, por quê? Porque foi um livro que, na ocasião, ele foi resenhado aqui ou ali e tal, mas era um livro que eu tinha vivido, eu tinha procurado embutir as coisas mais fortes que eu tinha vivido, por meio de narradores distintos, pensando na composição desse livro de contos como as dores que a gente vai ter que enfrentar na vida, que elas são da condição humana e não tem como escapar, portanto eu comparava aos espinhos. Então, alguns contos que estão aí, eles seriam os espinhos. Há um conto específico chamado Espinho, mas outros textos eles vão nessa natureza, mostrando que seriam dores que a gente não tem como sobreviver, quer dizer, não tem como não enfrentá-las, né, com a própria, por exemplo, a dor amorosa, a dor da perda de alguém querido, a dor da quebra da ingenuidade, enfim, essas coisas a própria dor física. E os alfinetes, que teriam também pontudos, mas que nos produziam dores, mas são dores que nós nos produzimos. É da nossa condição, mas a gente também que criou isso, a gente foi atrás, né? Então elas são um pouco mais... O alfinete é parecido com o espinho, mas ele é artificial, ele é da civilização, ele não é típico do homem, né? Duplica a natureza, mimetiza a natureza. Exatamente, e talvez potencializa. Exatamente. Aí foi um livro que eu gostei muito de ter feito. Ele não pôde concorrer a prêmios, porque... Não sei porquê, a Record, na ocasião pela qual eu lancei,
teve um embate com o Prêmio Jabuti, aí tinha um outro livro que eu tinha lançado, que era infanto-juvenil, e ele não podia entrar em concursos com 2 livros. Aí eu sei que o livro não teve a visibilidade que eu queria, mas também não importa, né? O que importa é que ele me fez crescer como Mas escritor. eu acho que os livros que você publica depois acabam dando uma... Sim, vão puxando, dando né? um valor retrospectivo ao que você produziu antes, porque as pessoas começam a olhar, poxa, esse autor já tem uma obra muito consistente, ele está com o livro, teve esse impacto aqui, o que ele escreveu antes, vão atrás, né? Você tem vários livros que são muito marcantes. Agora, uma coisa incrível é que você tem uma recorrência temática dessa relação íntima entre filho, pai, homem, mulher, filho e mãe, mãe e filha. É uma coisa que o tempo todo você está abordando, né? Você interroga, investiga esta cena familiar, essa cena íntima, cotidiana, por diferentes ângulos sempre, e é uma coisa incrível, porque você não esgota, esse tema não se esgota para você, é muito claro isso. Você falou agora há pouco que você nunca escreveu do ponto de vista feminino, mas, por exemplo, você tem um conto que eu acho notável, que talvez seja um dos seus contos mais difíceis de apreender, porque você tem uma escrita muito poética, muito envolvente, mas ela é muito clara ao mesmo tempo. Ela tem camadas de sensibilidade que vão sendo desveladas, mas ela tem uma certa sequência inteligível. Você tem um conto chamado Umbilical, que é um conto em que é um conto composto por uma única frase, não tem nenhum parágrafo. E quando você fala e então, é tudo pontuado por então. E quando vem primeiro é a mãe falando sobre o filho, depois é o filho falando sobre a mãe, e tudo isso numa cena sumária em que o filho volta de uma entrevista para o emprego, volta para casa, a mãe está fazendo uma macarronada, e é sempre assim, a mãe com ansiedade com a volta do filho para saber as novidades, o filho com o medo de frustrar a mãe porque fez uma entrevista de emprego que não foi bem sucedida, e tudo isso desencadeia as lembranças retrospectivas que um e o outro têm dessa relação que é umbilical. E o umbilical também é a relação da fala dos dois, porque uma emenda na outra, umbilicalmente. Então, o umbilical está presente na relação entre mãe e filho, mas também na concatenação sintática das frases, das vozes, que torna o conto, na primeira página, te dá uma espécie, fala assim, não, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não entendi direito, é ele, ela, quem está falando? Daí você entende que é intencional, porque no primeiro momento causa um estranhamento, uma dificuldade, e daí você percebe que é lindíssimo esse conto, porque, não por acaso, o Cristóvão Tessa, que é um grande escritor e grande crítico literário, fala da beleza desse conto na orelha do livro. Aliás, você tem umas pessoas que escreveram orelhas muito boas, hein? Cíntia Moscovitch, Ronaldo Corrêa de Brito, Cristóvão Tessa, é um time ótimo, você teve esse privilégio. Mas esse conto, por exemplo, é um conto em que a voz feminina é imaginada por você como autor-narrador, né? Sim. Muito obrigado, Manuel, pelas palavras aí sobre o conto e também por conhecer tão bem o conto. Na verdade, é uma oportunidade até para eu falar um pouco dessa experiência de transfigurar. Olha só. Por que também tem, primeiro, falando sobre essa obsessão, né, de outros temas, por que eu falo muito sobre as relações interpessoais e elas estão mais voltadas para o mundo da família? É claro que tem histórias sobre irmãos, amigos, chefes e... Sim, às vezes tem, claro, óbvio, mas você não é monotemático, mas tem uma certa Mas você tem toda a razão, o núcleo familiar é o que mais me interessa. Agora, o que acontece com o tema, né? Eu penso assim, que os temas, eles não são assim, meio, você tem uma bandeja, e aí você, um escritor, eu vou escolher porque, estrategicamente, porque o mundo está aqui, porque eu posso falar, porque vai vender, ou porque isso me afeta e é o momento de dizer, está no contexto, etc. e tal. Para mim, nós somos o tema. Aquilo está em você. Você não vai buscar o tema fora. Você é o tema. No sentido de que aquilo te impactou tanto a vida que você vai sempre mexer com aquilo. Então, o fato de ter nascido em Cravinhos, né, veja lá como são as coisas. Na pequena cidade, na casa onde eu vivi, quando eu começo a nascer, eu começo a crescer e olhar, nós somos em 6 irmãos, né? E meu pai e minha mãe, 8 pessoas na mesma casa. E na cidade pequena tem muita gente, cachorro, aquela coisa toda. Quando eu começo a ter consciência do mundo, eu olho para aquelas pessoas, minha avó, meus avós, meus tios, iam muito em casa também, havia uma grande família.
eu começo a ver que tem um cara que é diferente de mim, não sou eu. Ele parece comigo, mas não sou eu. Então, a ideia da alteridade, eu vejo meu irmão, ele é diferente de mim, um pouco mais velho. Eu vejo meu pai, eu também pareço com ele, mas eu não sou ele. Minha mãe, eu tenho os olhos da minha mãe, mas eu não sou ela. Então, a descoberta do outro sempre foi uma coisa muito misteriosa, lenta, vagarosa, e aí eu ficava olhando, né? Esse é o outro. Então, a descoberta do outro se deu para mim dentro das entranhas da casa. Esse outro que está fora, nas estranhas, eu gosto também, vou tematizar, tem alguns textos que entram, mas sempre me interessa o sujeito de dentro. Porque é inesgotável, né, o mundo da família. Ali começam coisas maravilhosas e começa também toda a nossa precariedade. Alguém desejou continuar no mundo e te trouxe. Te trouxe para um lugar que você vai perder. Te deu a oportunidade da vida que você vai perder. Então, é uma declaração, né? É uma dádiva que te dão, mas também é uma maldição, né? E aí você vai ter que transformar isso em alguma coisa que te faz aturar estar aqui e que você queira estar até a hora que você quiser, se você não quiser estar. Então, o sentido de permanência, de querer estar aqui, o tônus da vida de querer ficar, eu vou aprendendo com o outro. Então, eu quero sempre tematizar, né, sobre esse assunto. E aí o que acontece com o conto umbilical, né? Depois eu posso ler um trechinho só para eles entenderem, né? Para a gente entender, para o pessoal entender, né? Acho que tem aqui, também tem ali no volume do silêncio. Mas eu posso ler aí, só um trechinho, é bem curtinho. Dias raros, sim. Eu vou pegar aqui. Quer ver? Só para vocês verem. Então, como o Manuel estava dizendo, ele chama-se umbilical, então tem duas vozes no conto, né? Que você começa a ler e não sabe direito o que é. Mas a gente já dá meio que uma prévia para vocês entenderem que é o filho e a mãe que estão falando. O filho está retornando de uma entrevista que ele foi fazer de emprego e a mãe está fazendo a comida, a janta, que de fato é uma macarronada. Isso vai aparecer mais adiante na história. Então diz assim: quando ele entrou em casa, eu estava na cozinha e não poderia escutar o ruído de sua chave girando na fechadura, nem o rangido da porta a se abrir rascante como uma colher de pau no fundo da panela na qual aquela hora ela fazia o molho para a macarronada. Porque as folhas da árvore no jardim zumbiam meus ouvidos com a ventania, e pelo cheiro da comida no ar eu logo pensei: a mãe deve estar acabando a janta. Mas mesmo assim, pela vibração nova que eu podia sentir na casa e o calor que me subia pelo corpo, eu não tive dúvidas de concluir: ele chegou. E sem precisar mover a cabeça, sabia que meu filho atravessara a sala como tantos anos antes, atravessara meu ventre e vinha até a cozinha e me observava silenciosamente. E ela, de costas para mim, com aqueles grampos brilhando na cabeça, que valiam mais que 1000 histórias, enfiado entre os cabelos grisalhos, como os espinhos que eu tantas vezes enfiara nos pés, mexia com a colher de pau o molho para engrossá-lo. E se outras vezes, sobretudo em criança, quando aparecia de repente e vendo-me distraída, eu a assustava com minha presença súbita, agora eu sabia, pela celeridade de seus movimentos, que ela já havia dado pela minha presença, porque na certa ele ignorava que uma mãe sempre sente quando um filho chega, e mais ainda se ele chega partido. E aí segue a história, né? E aí, assim, a gente chegou até a fazer, Manuel, um audiolivro, né, do Dias Raros, no qual um homem e uma mulher vão narrando a história, e há momentos que eles se sobrepõem, porque a fala podia ser do filho como da mãe, porque a ideia é do umbilical, né? Isso está disponível na internet? Eu não sei se está, que a gente fez pelo Livro Falante, né? Uma produtora, e fiz com um pessoal que, uma ocasião, fez a adaptação do livro Dias Raros para o teatro. Eles fizeram uma adaptação até com a direção de um grande diretor do Grupo 19, fizeram uma temporada grande em São Paulo, depois voltaram, fizeram em outros momentos. Está no repertório dessa companhia, que chama Teatro da Travessia. E aí eu os convidei para eles fazerem a leitura dos contos. Não eu, né? Eu fiz só um, que é um conto que tem aí que chama-se Rosa do Deserto, mas todos os outros contos foram lidos por esses atores aí. E aí ficou muito bonito, sabe? Esse jogo aí de vozes e tal. O que acontece com essa história? Que eu falo, né, do narrador da Transfiguração. Quando eu era mais jovem, tal, que eu me casei pela primeira vez, eu tive um filho, um menino que tá já grande, né? Já é homem. Mas o que acontecia? Eu o levava para brincar cedo numa praça onde eu vivia, que é ali perto.
que é na Praça ou Parque Buenos Aires, que fica ali em Higienópolis. Aí chegava ali na caixa de areia, no escorregador, coisa e tal, aquilo estava lotado de mães com as crianças, assim como está aqui na praça, aqui no Parque Vila Lobos. Só que o que acontece? Eram só mães com as crianças, com os filhos. Tinha muito poucos pais, quase não tinha os pais. Hoje é mais comum, né, você ver isso, né? Mas eu ia lá levar o meu filho, e aí o que acontecia? É muito curioso. As mães estavam ali, né, conversando, tal, porque meu filho tem 1 ano, já come quiabo, porque meu filho tem 6 meses e já fala, contando as façanhas dos seus filhos. Porque é óbvio, né, as mães adoram, né, contar o que os filhos fazem, essas maravilhas, tal. Realmente é uma redescoberta, né, quando você tem uma criança muito pequena. Aí eu ficava olhando meu filho, que ia lá, enfiado o dedo no olho das crianças, caía, se machucava, tal, cheio de defeitos, inclusive provavelmente herdados de mim ou de outras raízes da família, porque a gente herda as coisas boas e as ruins também, né? Aí eu falava, pô, mas assim, as mães estão lá abraçando, os filhos delas são maravilhosos, elas amam esses filhos, e eu também amo meu filho, dentro do possível, né? E eu reconheço que, independentemente dele ter defeitos, eu tenho um sentimento muito forte por ele. Aí eu falei assim, um dia eu quero escrever uma história nessa posição, no qual um pai, né, ou uma mãe, ou enfim, alguém que sinta o que eu estou sentindo, se cristalize esse sentimento. E aí eu não tinha como escrever essa história, não tinha, talvez não tivesse a mão para isso ainda, não tivesse o saldo de existência para poder escrever, que eu acho que também tem isso, né? Você precisa viver mais para poder escrever certas coisas. E aí, quando passaram alguns anos, eu estava um dia lendo no jornal que a gente estava em crise no Brasil, crise econômica, coisa e tal, e estava com dificuldade dos estudantes que acabavam de se formar, os graduandos, entrar no mercado de trabalho. E que era uma coisa terrível. Muita gente não conseguia trabalhar, precisava trabalhar e não conseguia. Aí eu falei, eu acho que eu vou escrever essa história, que é aquele sentimento que eu tive. E aí eu sou essa mulher que conta, eu sou essa mulher. Eu sou um pai que viveu essa história, mas no livro, no conto umbilical, eu tentei reconstruir toda a emoção que eu senti naquela história lá adiante, meu filho. Por isso que eu disse que foi transfigurado. Não é um homem, é uma mulher. Não é um filho pequeno, é um filho que tem 20 anos, que foi buscar um emprego, né? E então me deu essa ideia de fazê-lo. Aí quando eu comecei a fazer, eu senti que as vozes tinham que se misturar, né? Elas tinham que narrar, tal, o foco narrativo tinha que, porque eles eram a mesma pessoa, no sentido de que tinham vivências próprias, muito comuns entre eles, tal. O livro é de 2004, então a crise econômica que a gente está falando era de 13 anos atrás. A gente tem a ideia, assim, a gente olha a desgraça agora e fala assim, não, há 10 anos estava ótimo. Não, há 10 anos estava ruim também. Estava ruim o negócio. Sua pergunta, por favor. Bom dia, João. Oi, bom dia. É um prazer imenso te ouvir falar, Obrigado. depois de ter lido uma boa quantidade desses livros seus. Eu conheci sua obra em busca de alguns textos para trabalhar com os meus alunos de 10 anos. E conheci 2 contos extraordinários, O Moinho dos Sonhos e Vem o Sol. E fui em busca de outras obras, enfim, e me deparei com um escritor que não era exclusivamente um escritor da chamada literatura infantil. Né? Isso, para mim, foi uma grande surpresa. E eu queria saber um pouco como é esse trânsito, que não é tão comum, porque você escreve essa prosa tão poética como os livros da trilogia do Adeus para adultos e escreve com primor para as crianças também. Então, como é esse trânsito entre a literatura dita infantil e a literatura adulta? Muito obrigado pela tua pergunta. Então, aí o que acontece, né? A gente tem, né, essa rubrica aí que existe, literatura infantil, infanto-juvenil e tal. Para mim é tudo literatura, né? Só que o que acontece? Comigo foi assim, Manuel, quando eu vim de Cravinhos para São Paulo, eu vim estudar aqui na Escola de Comunicação e Artes. Eu tinha 17 anos, era muito moleque, né? Hoje um moleque de 17 é um homem, né? Mas eu era um moleque, né, do Capial, lá do interior. Aí eu cheguei aqui, comecei a estudar e eu comecei a publicar os primeiros contos que eu estava escrevendo. Que aí a gente publicava no jornal o suplemento literário do Estado de São Paulo, o suplemento literário de Minas. Eram alguns lugares que existiam espaço para a gente publicar. Publiquei meus primeiros contos ali, que eram contos adultos, mas eu nunca tinha publicado um livro. Eram só contos avulsos.
tinha, né, no horizonte escrever um livro tal, com uma organicidade, tudo tal, mas até então só tinha contos, eu ia escrevendo. E esses contos eram meio curtos, tinha um lado também desse lado lírico, né, com a invasão da poesia, como eu estava contando, que fez parte da minha formação. Daí eu trabalhava em agência de propaganda já quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu me formei com 21 anos, já estava trabalhando em agência. Depois de alguns 2 ou 3 anos no mercado, eu tinha publicado esses contos iniciais. Aí existiam alguns concursos literários para um conto, né, não para um livro. Aí eu comecei a vencer alguns concursos e tal. E aí eu estava lá numa agência de publicidade onde eu trabalhava, e uma amiga minha, que também era funcionária lá, ela tinha uma parte do dia dela atuando em escola. Ela era professora de educação artística, não sei nem se tem mais essa disciplina em escolas. E nessa disciplina ela conversava, dava aula mais para crianças, e ela falou: pô, você não queria ir um dia na minha escola contar histórias, porque você é da literatura, você conta histórias. A gente contava meia boca ali, né? Melhor a boca pequena nas agências, e ela tinha visto textos meus, tal. Eu falei: mas eu escrevo só literatura, eu não sei contar nada de histórias, eu não... Que contação de história naquele então era uma coisa que estava aparecendo, né? Hoje é até uma profissão aí, né? Tem gente que sabe fazer de forma performática, tal. Aí eu falei: bom, eu posso ir lá, tal, e posso contar uma história, tal. Aí o que eu fiz? Eu peguei algumas histórias clássicas, eu estudei aquelas histórias, né, e fui lá contar para eles. Como eu tinha feito uma viagem assim de mochila nas costas para a Europa, tal, eu tinha passado pelo Marrocos, comprei uma roupa que parecia uma roupa de um cara das Mil e Uma Noites, né? Aí eu fui lá, enfiei aquela roupa e comecei a contar a história para aquelas crianças. Elas ficaram alucinadas, tal, porque acharam que eu era um ser de outro planeta, né? E porque levou elas para o mundo mágico, né, do imaginário, aquela coisa toda. Elas adoraram. Eram escolas Montessori na época. Aí fui, tal, contei. Aí foi assim um desbunde, e o pessoal tinha adorado. Aí passou um mês, essa minha amiga falou: pô, você não quer vir aqui contar uma história para ela? Eu falei: mas é a mesma turma, é a mesma turma. Eu falei: putz, eu não sei contar, vou ter que ler mais um monte de histórias, tal. Aí eu falei: sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma história. Daí eu escrevi uma história, acho que nem está aqui, que é o primeiro livro que eu publiquei, que era As Flores do Lado de Baixo. Aí eu escrevi essa história, e era uma história um pouquinho mais longa, tal. Aí cheguei lá na sala e contei a história. Contei a história, e na sala, naquela ocasião, havia um evento no colégio, na escola, que era uma feira de livro. E ali tinha uma senhora que vendia livros. Ela tinha uma pequena livraria, existe hoje, chamada Casa do Livro. E ela ouviu a história, chama-se Denise, era dona dessa livraria. Até hoje ela comercializa. Há pouco tempo estive num evento no Sesc Pinheiros, e eu falei que foi assim que eu comecei a escrever literatura infantil. Ela estava na plateia, olha que coisa maravilhosa. Ela foi lá me dar um abraço e falou: você contou uma história que muitas vezes as pessoas contam outra, né? Eu falei: não, mas foi assim, então é assim que eu conto. Mas eu não sabia que ela estava lá, acabou sendo uma homenagem, assim. Aí ela falou: olha, eu gostei muito da sua história, eu tenho contato com as editoras, porque eu vendo livros, eu compro livro das editoras. Você não tem um livro aí, não tem uma cópia dessa história? Eu falei: eu não tenho, porque eu decorei a história, mas eu tenho escrita a história. Falou: você pode me dar uma cópia? Veja só, eu fiz xerox para ela. Não sei se vocês sabem o que é xerox, né? Porque hoje com computador. Aí eu fui numa máquina de xerox, tirei 3 cópias e depois mandei para ela por correio. Ela disse que mandou para 3 editoras, e depois de um mês ela me ligou e falou: olha, uma editora adorou o texto, já quer publicar. E a editora que é do melhor escritor de literatura infantil no momento, que era o Ziraldo, que era Melhoramentos. Eu falei: nossa, vou começar a publicar um livro. Então eu entrei pela literatura, digamos, com uma história supostamente para criança, que passou na frente só depois que eu fui lançar o Vaso Azul, que foi o primeiro livro de contos. Aí eu gosto de contar porque essa história. Agora, eu penso que a história, para mim, não é uma história infantil, é uma história que eu escrevi porque eu quis me levar para o mundo do menino que eu fui. Então eu não abro mão também de contar as histórias, se elas têm dor, que elas tenham dor, e assim vai. Como eu trabalhava em agência de propaganda, eu não tinha muito como gerenciar o que eu estava escrevendo. Eu ia mandando: essa editora quer publicar um negócio, você tem uma história? Eu tenho. E fui mandando, e assim eu fui construindo uma obra que de repente tem 10, 15 livros meus que são de literatura supostamente infanto-juvenil. Para mim é história. Agora, essas editoras, elas
compõem o livro, formatam o livro para ser vendido em escolas, para ser adotados em planos de nacional de divulgação de leitura. Então, os livros foram saindo também. Agora, eu sempre digo, para mim, é a mesma história. O que importa é que qualquer leitor pode ler. E quando eu não escrevi pensando numa criança, mas senão deixando o menino que eu tenho poder falar um pouco de coisas um pouquinho mais leves. Embora eu tenha escrito um livro, por exemplo, né, o Jogo Secreto dos Alquimistas, era um jogo que o menino vai descobrir uma coisa lá, e como no final ele descobre que existem alguns segredos que está embutido num jogo, que é o jogo da Oca, que é um jogo de tabuleiro, e ali ele transforma a vida dele. A editora, primeira que eu mandei os originais, não quis publicar porque não era uma coisa concreta, tipo vamos dizer, o pote de ouro no final do arco-íris, entendeu? Então o leitor ia sair meio sem coisa. Eu falei, olha, eu acho que o leitor, se você acha que é um leitor jovem, ele não tem condição de fazer isso, então não é para você que eu tenho esse livro. Aí fui publicar em outro lugar, porque, né? Aí, por exemplo, um livro que está ali, que é O Homem que Lê as Pessoas, o que aconteceu com esse livro? É uma história narrada por um menino que depois o pai dele é um motorista de ônibus, depois o pai dele morre no final da história. Não queriam publicar porque o pai morre. Bom, mas as pessoas não morrem, né? A Clarice Lispector não tem um livro supostamente para criança que começa com uma mulher que matou os peixes, no título. Então eu não fazia concessões. Por isso a minha literatura, vamos dizer, infanto-juvenil, ela caminhou muito quando ela era muito imaginária, só histórias malucas, tal, que também eu gosto de fazer isso. Mas quando ela entrava para a dor, que também a dor existe, muitos não queriam publicar. Nas Flores do Lado, O Homem que Lê as Pessoas, quando a editora quis fazer, a SM quis fazer, não, eu quero esse livro e tal, ela buscou vários ilustradores. E eu soube depois pelo Nelson Cruz, que foi o ilustrador desse livro, que as pessoas não aceitaram fazer, porque tinha uma história triste no final. Ele aceitou fazer, mas ele conta que no final ele travou, porque ele ficou pensando no pai dele e não conseguia fazer a história. Mas a história não precisa mostrar o sujeito morrendo, porque a história também não conta do sujeito como ele morreu, só conta que ele está ausente, que ele foi embora. Mas ele ensinou o filho a ler as pessoas. Então, isso que era interessante. Então, eu acho assim, tem hora que eu gosto de fazer uma viagem literária que me leva a um universo que não é muito não é tão, digamos, lido ou fruído pelo adulto, que o adulto quer outros temas, ou outras inquietações, outras densidades. Não tem problema. Pode ler o que for, mas... Né? A sensação que dá é que você está sempre falando de uma experiência assim, meio inaugural, quer dizer, mesmo numa relação afetiva já... sim, iniciática, antiga, né? Tal, tem sempre uma coisa, tem sempre um olhar inaugural que você descobre uma dimensão nova de uma vivência, de uma situação determinada, seja qual for dos seus contos, e que, portanto, isso sempre tem um sentido, sempre tem um olhar juvenil, não é literatura juvenil, mas sempre um olhar da descoberta. Sim. E você tem modulações disso, às vezes numa trama mais voltada para esse público, mas mais frequentemente colocado isso numa personagem, em personagens adultas e eventualmente até em personagens crianças. Sim, assim, aquela água toda, por exemplo, tem vários contos que dizem assim, o menino que vai com a prima ao cinema e é apaixonado por ela, e tem o momento da revelação, tem o menino que vai pela primeira vez ao mar com a família, daí ele se perde na volta. Um texto curto, mas assim que mostra, na verdade, é um pouco o olhar da criança, mas já retrabalhado pela experiência do adulto que tem essa paciência narrativa de olhar para aquela experiência e decompondo aqueles elementos, né? É perfeito isso. Então eu acho que o que unifica talvez os seus livros infanto-juvenis, que eu conheço menos, confesso, com os livros ditos de literatura adulta, que ambos têm um pouco essa ideia de um olhar inaugural, olhar para as coisas como se fosse olhar para as coisas que vocês já conhecemos muito como se fosse pela primeira vez. Sim, exatamente, Manuel. Perfeito o que você está dizendo. O que acontece? Às vezes eu vou narrar
com um personagem que ele é jovem, então ele está lembrando o momento da infância. Às vezes ele é criança e ele é criança, mas ele está narrando como um sujeito memorialístico, porque ele está ressignificando uma vivência. Não é mais ele, né? É o mundo que ele está reconstruindo. Então tem muito isso que o Manuel está dizendo. E é um olhar de fato iniciático sobre as coisas que podem te reiniciar na vida. Porque para mim é sempre muito, assim, eu imagino, quando você acorda, é o reinício. É como você aperta o computador e dá um start de novo, porque você começa a sentir seu corpo, a sua consciência vem, você vai lembrando quem você é, o que você vai fazer naquele dia. Só que o que acontece? A gente naturaliza isso, a gente acha que é uma obrigação do mundo nos dar o dia seguinte. Só que você pode não acordar no dia seguinte. Então, como o Manuel está dizendo, eu trabalho esse olhar de primeira vez, por quê? De novo, né? Porque as coisas estão muito naturalizadas por nós mesmos, né? Não estou fora disso. E olhar aquilo que é familiar pode atrapalhar um pouco a gente. É tão familiar que você deixa de ver essas camadas do familiar. É muito mais comum você pegar uma literatura que te toca pelo estranhamento. Você escreve alguma coisa que não tem nada a ver com o mundo da gente, ou que está muito desfigurada, ela é uma oposição, né? Ou ela é fragmentada, tal, então não parece seu mundo. Então é diferente, né? Mas... Agora, veja só, o Manuel falou daquela água toda, né? Aquela água toda é um livro que, veja só, ele ganhou um prêmio que é da PCA, que é um livro de contos, então, digamos, literatura adulta. Depois ele ganhou o prêmio Jabuti, como contos, literatura adulta. Só que ele ganhou o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, no chamada categoria leitor jovem adulto. Quer dizer, ele passou na mão, e tem a maior parte dos contos são, como o Manuel disse, a criança, né, olhando uma experiência que ela viveu com um personagem, com a namorada que vai, ou com a menina que ele vai ao cinema, ou que ele vai ver o mar, ou que ele vai ver com a família os aviões saírem do aeroporto, como um passeio que resta é a família dele fazer, uma cidade grande, ele não tem outras coisas para fazer, é uma descoberta. Então, na coisa menor, na coisa do nada, eu acho que a gente está vendo coisas grandes da vida. E o contato com o público como vocês é muito transformador, porque, por exemplo, o Aos 7 aos 40, eu vou contar uma experiência muito rápida, tá, Manuel? Que está aqui no livro Diário das Coincidências, que é um livro que eu publiquei, não está aí, o ano passado, que são só histórias de coincidência. Assim, no sentido mais estrito, coincidências mais subterrâneas, né? São coincidências simples, superficiais, mas que para mim me impactaram. Uma ocasião, eu estava lendo... Eu estava, antes de dormir, estava procurando um livro, que eu gosto sempre de ler, mas estava procurando um livro e não tinha nada muito à mão, sei lá, porque peguei na estante lá de casa, lá numa pequena biblioteca que eu tenho, um livro que chamava O Egípcio. E aí fui folhear antes de dormir, e aí já começa a história falando que o fulano de tal tinha morrido e que no sarcófago dele, lá, enfim, no ataúde, estava se colocando as coisas dele, porque se acreditava naquela cultura, que você vai para um outro mundo, para fazer a passagem, você precisa chegar no outro lugar com seus objetos, seus bens. Né? Então, assim que se sabe que o sujeito era guerreiro, porque estava lá no caixão dele, as coisas dele como guerreiro. Assim sabe que ele era um rei, por conta das joias que estão ali e tal. Eu li aquilo lá, tal, tudo bem, e fui dormir. Aí, no dia seguinte, eu tinha que ir num colégio, que é o colégio metodista, porque o pessoal tinha lido esse livro, Aos 7 aos 40. Os alunos tinham lido lá tal. Eu já achei legal, por quê? Porque é um livro que é de um personagem que vive a sua infância, que é o 7, e ele vive os seus 40, que é o tempo digamos, da desilusão. O 7 seria o encantamento de mundo, as descobertas da palavra, e os 40 é o desencanto, né? Mas com a possibilidade, ao final, o último capítulo, de reencantamento. Aí eu vou lá, vou falar, lá tinham 100 alunos lá, com o livro nas mãos, me fizeram um monte de perguntas, por que o livro é folha verde, por que o livro tem uma diagramação assim, assado, essas coisas todas que a moçada quer perguntar. Legal. Respondi tudo, e alguém falou, eu sou jovem, coisa e tal, e ficam falando que eu só posso ler livro que tem um personagem da mesma idade que eu. Ou seja, vão indicar para um cara de 15 anos um livro que tem que ter um jovem, né, fazendo alguma coisa nessa história. E o teu livro tem uma criança e tem um velho assim, né, um cara que tem a idade do meu pai, um menino se expressou. É legal, e eu gostei do mesmo jeito. Tal. Falei, bacana, pelo menos estou vendo que um leitor que está entendendo que não importa, né, ter alguém da idade dele para ele gostar do livro. Bom, aí pediram para eu autografar, autografei o livro e tal. Ao final,
Estava ali o pessoal, uma pequena fila, autografei o livro, veio no fundo um menino lá que não tinha autógrafo, ele não tinha livro. Eu já fui em vários desses momentos, sei que o cara não tem livro, esqueceu o livro em casa, não lembrou que aquele dia eu estaria lá, tal. Tudo bem. Aí o menino, muito discreto, esperou as pessoas se distanciarem e me perguntou, me disse, olha, eu não trouxe o livro. Eu entendi, né? Eu já sabia. E às vezes eles pedem para você autografar num papel, e aí depois eles põem dentro do livro. Tem de tudo, né? Falei, vai querer o autógrafo, tal, mas quer colocar o autógrafo em algum lugar. Eu falei, pô, mas tudo bem. Ele falou, mas eu quero te falar porque eu não tenho livro. Não, tudo bem, pode me contar. Aí ele disse, é o seguinte, o professor indicou a gente ler esse romance, e eu fui começar a ler no domingo na casa da minha avó, que ela faz lá macarronada, a gente se encontra para ler o livro. Enquanto eu estava lá esperando, comecei a ler. Daí minha avó, uma hora passou lá por onde eu estava lendo, na casa dela, o livro, e pegou o livro e falou, nossa, é o livro do João Carrascosa, tal. Que livro é esse? Ele falou, é um romance que minha professora falou para ler, tal. Ele falou, nossa, eu sou fã dele, eu tenho todos os livros de contos dele. Não sabia que ele tinha um romance. Aí ele falou, parece que é o primeiro romance dele, está escrito aqui. Aí a avó levou na estante, mostrou, está vendo os livros dele? E tinham meus livros de contos. Eu falei, pô, que legal, a avó dela era uma leitora. Aí ele falou, sabe o que é legal? O livro é 7:40. Eu tenho 14 anos, minha avó tinha 80. Não, o dobro do negócio, sabe? Os caras gostam dessas coisas, né? Aí ele falou, então, aí minha avó falou, você começou a ler? Não, eu li as primeiras páginas. Vamos ler juntos? Bom, aí eles começaram a ler naquele domingo. Num outro domingo, depois, eles continuaram, demoraram 3 domingos para ler o livro, que não é muito grande e tal. E foi uma experiência de muito afeto, porque ele gostava, obviamente, muito da avó, mas aquilo lá foi fazer uma coisa junto, ler junto. Acho que fortaleceu, né? E aí depois ele me disse, bom, depois então, a gente leu, minha avó adorou o livro, eu também gostei, ele fez até pergunta quando a gente estava lá nesse encontro. Mas depois que a gente terminou o livro, 3 dias depois, minha avó morreu. E aí, como era a última coisa que eu fiz com ela, eu pedi para minha mãe se ela não podia colocar o livro no caixão dela, debaixo das flores, para ir com ela. Porque foi a última coisa que eu fiz com ela. Eu achei tão bonito assim, né? Podia parecer uma coisa necrofílica, tal, né? Mas foi um gesto de afeto. E depois narrei isso na história de coincidências, porque aí eu lembrei que no dia antes eu tinha lido sobre você colocar os bens das pessoas que vão no seu caixão. E ele colocou o livro que ele tinha lido com ela, né? Partiu dele, do menino, essa iniciativa. Achei magnânima, achei muito bonita. Tal. E narrei isso aqui nesse livro Diário das Coincidências. Tem várias dessas histórias que aconteceram comigo. São praticamente mais crônicas, que eu digo como são crônicas do acaso. Elas são muito mais pessoais. É um livro no qual eu apresento muito, conto muito da minha história mesmo. Não é autoficção, mas é meu livro, é coisas que eu vivi ou que me contaram. E num determinado momento desse livro, a gente tinha aprovado o livro, já estava para fazer. O editor falou, todo mundo tem uma história de coincidência para contar, né? Vamos fazer um site, pedir para histórias para as pessoas. Se tiverem algumas legais, você poderia incorporar no livro. Eu nunca tinha feito isso, porque meus livros são meus livros, no sentido de que são experiências que eu procurei, né, retratar, transfigurar, tal. Aí a gente fez um site do Diário das Coincidências, que é fácil, se vocês colocarem lá na internet, vocês acham, está lá pendurado ainda. Aí recebemos 80 histórias, para ser mais exato, 79. Aí a gente fez uma seleção que tinha umas histórias muito assim, incríveis de coincidência, e uma delas, eu escolhi 5 histórias que eu achava que eram muito fortes. Aí fui falar com o editor e ele tinha escolhido 6, mas as 6 deles, 5 batiam com as minhas 5. Olha as coincidências. E aí a gente foi ver quem tinha escrito aquelas 5. Eram pessoas que me conheciam, que tinham tido vivências comigo. Mas na história não conta isso, ela só conta histórias lá. Então, assim, foi criando uma espécie de rede forte de energia, que eu acredito que a leitura é uma rede de afetos, né? Vai grudando, vai fazendo as pessoas. Nesse caso, era de um afeto muito, muito sutil, que eu não sei explicar, mas elas estavam lá. E uma delas era incrível, né? Não sei se eu contei outro dia aí, porque eu tive num evento na biblioteca do Centro Cultural São Paulo, mas é uma das que mais me impacta. Eu não sei, se vocês quiserem eu conto, é muito rápido. Conta sim, por favor. Era assim, a história que foi enviada era assim, uma mulher, num determinado momento, jovem ainda, era universitária, se casou
e queria ter um filho logo, que não é muito comum, né? Os universitários querem viver a vida, passear, viajar e tal, mas naquele então ela queria ter um filho, teve o filho, mas metade da sua gravidez foi de alto risco, ela teve que ficar acamada, realmente sem sair da cama. E aí teve um menino. Aí ela andou mais para frente, tal, ela e o marido, e queriam ter um outro filho, para criar um par. Aí foi falar com os médicos, ela falou, ó, quando você teve o primeiro, que já foi muito complicado, você era muito mais jovem, agora não dá. Você corre risco realmente de morte. Aí ela disse, bom, então o que resta fazer? Adotar. Então elas foram buscar a adoção. Falaram com o filho, que já tinha uns 10, 12 anos, o menino, não, eu quero uma irmã, vamos para as paradas, vamos tudo junto. Foram buscar uma adoção. E aí, um dia que eles resolveram, a gente vai ter que partir para isso, porque não dá para fazer fertilidade in vitro e de outras coisas, barriga de aluguel, essas coisas, decidiram que iam adotar. Ela recebeu um ramalhete de flores e um cartão do marido dizendo, hoje, em algum lugar do mundo, está nascendo uma menina que será a nossa filha. Que eles queriam uma menina. E aí foram atrás, começaram, né, a buscar adoção. Tiveram muita dificuldade, passaram-se muitos anos, porque não muitos, mas alguns anos, às vezes é mais rápido. E aí, depois de algum tempo, estavam quase para desistir, receberam um comunicado de que numa instituição X tinha uma criança já que era recém-nascida, menina né, com tudo meio combinado no perfil. E aí eles foram buscar essa menina. Quando eles chegaram nessa instituição, havia uma criança ali que ficou circulando com um caderno, mandando elas pedindo para eles desenharem coisa para ela, pedia para o menino desenhar, para o pai, para essa mulher. E eles ficaram lá, ficaram 1 hora, se atrasaram para ser recebidos, para buscar a criança recém-nascida. E eles ficaram apaixonados por essa menina que estava circulando ali. E falaram, quem que é essa menina? Eles falaram, é uma menina que aguarda adoção, mas até hoje ninguém a adotou por conta da idade. Ela já tem toda uma história, esse tipo de idade já começa a ficar muito complicado. Ninguém quer uma criança que já tem uma história, que se lembra de muitas coisas, que ficou muito tempo, já há alguns anos, numa instituição. Eu falei, pô, mas a gente quer. Aí foram tentar a adoção, que era de uma coisa já mais complicada, e não era mais recém-nascido. Aí ficou um negócio difícil. Aí foram, conseguiram, por fim, depois de algum tempo, um juiz liberou que a criança que ali estava, por quem eles tinham, né, querido fazer a adoção, fosse passar um fim de semana com eles, para ver se... Só uma curiosidade, a primeira que eles foram buscar foi adotado também? Foi adotado, não, eles não adotaram, não, ficou ali em aberto, provavelmente foi adotado por outras pessoas. E aí não, o juiz, não, você tem que ver se a menina se adapta com vocês, porque ela é grande e tal. Aí eles foram buscar a menina, passaram o fim de semana com ela. Quando chegaram em casa, tipo sexta-feira, essa mulher abriu a gaveta dela e ele comprou umas roupas para a menina passar o fim de semana com ela. Né? Falou, vou colocar aqui, você vai dormir aqui nesse quarto. Aí puxou a gaveta, tirou umas roupas dela, mulher, e lá no fundo ela encontrou um cartão, que era o que o marido tinha escrito. Hoje, em algum lugar do mundo, uma menina está nascendo que será a nossa filha. E foram pegar na bolsinha da menina, na mochila, a identidade dela. E compararam as datas. Era o mesmo dia, mês e ano que a menina tinha nascido. Então, momentos mágicos que foram me contados. Aí, quem era essa menina? Essa menina era uma amiga minha, que eu conheci quando era universitária, ela vivia em Campinas. Eu lembro que ela era muito amiga da minha mulher, primeira mulher. A gente ia muito a Campinas e a gente visitou-a enquanto ela teve aquela gestação de risco. A gente viu, durante 2 ou 3 anos ainda, eu conheci o filho dela, o menino, e nunca mais encontrei-a. Então, eu escrevi a história dela e retornei a minha amizade com ela agora, pela história que ela me deu. Então, eu acho uma coisa incrível, né, que essas coisas acontecem. E quando você leu a história, você foi identificando aos poucos, ou já tinha o nome dela? Não tinha o nome. Você foi identificando a história, assim, não? Essas questões hoje, né, Manuel, de pessoas que têm aí, que ficam grávidas e tem um caso mais complicado, podia ser de qualquer uma. Eu não lembrava dela, não lembrava que tinha alguém. Podia ser qualquer pessoa. Né? Eu vou passar já a bola para você fazer a pergunta, mas já que ele falou em coincidências, eu vou falar de uma que é mais um registro mais que me envolve e é mais cômica, digamos assim. Eu trabalhava num programa chamado Metrópolis e estava
passando por um momento de transformação, de formato, etc. e tal. Então a gente estava fazendo ao vivo, com vários apresentadores, né? E a Adriana Couto, que até hoje é apresentadora, eu fui incorporado ao programa, eu vinha de um outro programa da TV Cultura, que era um programa chamado Entre Linhas, que era de literatura. Então a gente estava num período de transição para o atual formato que vocês podem ver do Metrópolis na TV Cultura, do qual eu já saí, diga-se de passagem. Mas, de qualquer maneira, nesse período aí, a gente fazia o programa ao vivo por volta de 7h30, 8 horas, eu não sei o quê. Você lembra disso? Você foi dar uma entrevista. Sim. Ele tinha lançado um livro aqui pela Kozak Naif, livro sobre o qual ele falou. E o programa tinha 2 blocos e tinha 2 entrevistados. Sim. Então, era um era o Carrascosa e depois tinha um outro entrevistado. Esse era o Gilberto Tinetti, o pianista. Ia ser o Gilberto Tinetti. É isso. E aí caiu uma chuva assim que inundou São Paulo. E o Tinetti, que inclusive era é apresentador da Rádio Cultura até hoje, acho que não conseguiu chegar. Não conseguiu chegar. Ele mora nos Jardins, ele tinha que ir para a TV, para a Fundação Padre Anchieta, para onde ele vai semanalmente, mas realmente foi uma chuva fora do comum. E daí eu falei para o Carrascosa, a gente não vai fazer só um bloco com você, não, vamos fazer 2. Então eu vou perguntar até sobre a história da sua... de como você, sei lá, desde quando você engatinhava até hoje, porque vai ter que ter muito tempo, tal. Se bem que, como vocês viram, não falta assunto com ele. Mas o mais engraçado é que o livro que ele estava lançando era esse aqui, chama Aquela Água Toda. Não, e aí, exatamente. E aí, cara, tava não sei se você lembra, que a Adriana o tempo todo falou o livro, Aquela Toda Água. Ela errou todas as vezes que ela falou o nome do livro. Porque a gente fala aquela toda água, né? Que caiu o mundo, né? Diga-se de passagem, o título Aquela Água Toda não tem nada a ver com chuva, então, tem a ver com essa experiência, aquele conto ao qual eu me referi foi a experiência brevemente do mar, sobre o menino que viu o mar pela primeira vez. Sua pergunta, por favor. Você está esperando aí já, mas não tem como. Não tem problema. É um prazer ouvir vocês falando. Obrigado. A minha dúvida em relação ao processo de escrita, teve uma vez que eu estava vendo uma entrevista do Ariano Suassuna, e ele falou que para ele o período da infância e começo da juventude seria a formação do imaginário do escritor, e que seria, na visão dele, o período mais importante na formação do escritor. O que você acha que influencia mais na hora que você está escrevendo sobre esse período, com experiências próprias? É o ato que você vivenciou quando era criança ou a assimilação que você faz daquilo quando adulto? Porque, para mim, eu tenho a impressão... Essa pergunta aí é sofisticada, hein? É porque a impressão que eu tenho é que existem duas lembranças. A que a gente faz dela quando a gente lembra e a que a gente realmente viveu, né? Porque é muito difícil você precisar tudo que faz. Então, eu acho que na hora de escrever, isso influencia muito a ideia do que a gente constrói em cima do que se viveu de verdade. Sim. Então, o ato de viver, a questão da experiência sensorial é mais importante, assim, você acha que influencia mais o processo, ou o que você analisa daquilo, o que você acha que viveu realmente? Olha, aí é o seguinte, essa pergunta é muito complicada porque tem que entrar nas questões da memória, né? E a memória é uma coisa meio que subverte as coisas. Porque o que eu penso assim, que a memória é algo que está o tempo todo se recompondo também. Por quê? Que a gente fala do verbo ressignificar. Porque, por exemplo, se você eu vivi uma certa experiência, né, infantil, tal, está lá a minha vivência. Ocorre que talvez, naquele então, não tendo o saldo da vida, o lastro de conhecimentos que eu tenho hoje, foi uma coisa que aconteceu. Tendo tudo isso hoje, eu leio aquela experiência e dou a ela outro significado, ressignifico. Então, e localizo que ela foi transformadora para mim, quando até então eu não tinha essa ideia. Tanto que eu não verbalizei durante esses anos todos, não escrevi sobre ela esses anos todos, senão agora, porque eu já tinha uma vivência específica para fazer. Então, você vai com a tua vivência criando o seu imaginário, obviamente, né? Existem várias teorias que falam isso, que o imaginário começa com uma gota, e até depois virar umas grandes bacias do imaginário. Mas você também vai construindo, vai fazendo. O tempo todo não é um baú, a memória é um baú que você vai pegando. As coisas que estão ali estão o tempo todo estão se transformando. Então, a gente escreve transformando. Né? Isso é uma coisa que... Porque eu acho que não dá para você... Como que você vai saber que aquela vivência que só você tem é a sua vivência? E é do jeito que você supõe que seja agora. Você está vendo com os olhos de um outro homem, de um outro ser. Então, você tem que sempre ter essa limitação do que você sentiu e do que você consegue, por meio das palavras, reconstruir. Né?
Não é interessante, que essa é uma reflexão super complexa. Incrível, né? Mas é uma reflexão sobre o mecanismo da memória e como transpô-lo para... Na verdade, é uma coisa engraçada. É uma coisa que acontece todo dia para a gente, mas que você só problematiza na hora que você vai ter que tematizar isso por escrito. Sim. Você que vai falar sobre isso. É um pouco como o tempo. O Santo Agostinho, nas Confissões, fala: o tempo é uma coisa que a gente não problematiza, mas na hora que a gente tem que explicar, esqueça, é impossível explicar o tempo. Porque quando você explicar a noção de passado, presente e futuro, no momento da explicação, a explicação já se tornou passado, e você pode até, eventualmente, intuir que isso vai acontecer no futuro. Mas explicar o momento presente é impossível. E daí ele faz um exercício que corresponde a uma das páginas mais lindas da história da literatura, embora não seja um livro de literatura. As Confissões do Santo Agostinho. Você pode dizer, é meu livro de cabeceira também, junto com um livro maravilhoso. Inclusive está citado aqui no Caderno de um Ausente, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você chama? Francisco, quando você estava respondendo a pergunta do Francisco, sim, e falando da questão da memória e de todos esses mecanismos de relembrar, retrabalhar, etc., eu me lembrei de ter lido hoje pela manhã, quando eu fui, sim, pegar os seus livros e dar uma repassada para preparar aqui o nosso encontro, a hora que você cita, mas eu não sou incapaz de dizer agora em qual livro, a Madeleine do Proust. Aparece em um dos livros. Eu sou absolutamente incapaz de... Não vou nem procurar aqui, porque eu sei onde é que está. Eu sei onde é que está. Está no Caderno de um Ausente. Está no Caderno de um Ausente, que é o pai falando. Esses são... Ele está relembrando... Explica um pouco essa coisa. Você se apropria. Explica o que é a Madeleine do Proust para as pessoas que não... Mas você que é da literatura sabe muito mais. Não, mas eles vieram aqui para ouvir você falar. Eu já falei muito. Esse é o grande... Todo mundo deve conhecer, ou pelo menos aqui na biblioteca, a grande obra do Proust, que são vários livros, né? Que dá-se o nome aí, Em Busca do Tempo Perdido. E ele vai escrever vários romances de peso, né? Sempre voltados para a reconstituição de um passado, e familiar ou social também ali, né, do tempo que ele viveu. E aí a ideia de quando surgiu esse momento de rever toda a história foi o momento que ele estava com a bolacha, né, que tem lá na França, uma bolachinha chamada Madeleine, um tipo de biscoito tal, que ele está naquele momento que vem, né, aquele momento resgata, né, toda uma ideia de transformar o que ele viveu por meio da literatura. E no Caderno de um Ausente, esse pai está contando muita coisa para a filha, porque ele está dizendo: você chegou no mundo agora, estou te dando boas-vindas e algumas coisas você vai conhecer, como, por exemplo, as pessoas, você vai ouvir falar em nome de pessoas, João, Juliana, Antônio, André. Quem são essas pessoas? As pessoas estão aqui antes de você, são seus parentes, te trouxeram de alguma forma, você vai também ter, né, o sangue delas, uma série de coisas dessas pessoas. E aí nesse capítulo, né, o capítulo, vamos dizer assim, esse pai está falando muito das lembranças, porque ele está contando para ela para que servem as lembranças. A gente podia até pegar aqui, peraí, Manuel, eu vou pegar aqui, ó. Olha, enquanto ele procura aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Então, ele está falando Em Busca do Tempo Perdido. É uma obra monumental, assim, tem 6 volumes, tal. Às vezes assusta ler, mas dá para ler independentemente as diferentes partes. E esta parte a que ele está se referindo, logo no começo, em que o Proust explica o mecanismo da memória. Aliás, Proust, ao exemplo do que o Saramago reivindica, defende aí, é um autor em que o narrador coincide consigo mesmo, né? com ele mesmo autor. Então, há ali uma coisa explícita de que o narrador é o autor, embora todos os personagens sejam ficcionais, em tese. O narrador coincide com o autor, né? A situação narrativa é a de um testemunho do seu tempo, né? E desse tempo que se esvai, que se vai se dissolvendo e nessa dissolução arrastando as pessoas, os seres. E ele começa justamente tentando recuperar. Começa assim, ele falando assim: de noite minha mãe me colocava para dormir e eu via, e ele começa ele fala: durante muito tempo minha mãe me colocava para dormir, e ele começava a descrever a sensação. Mas daí ele fala que essa sensação que ele tinha quando a mãe colocava ele para dormir, ele não sabe se a sensação
era de algo que ele viveu na época, ou uma sensação vivida no presente da escrita. Se aquilo aconteceu mesmo, ou se aquilo era uma ilusão, se ele estava na vigília, ou seja, acordado, ou se ele estava no mundo dos sonhos. E daí ele vai tratando da dificuldade justamente de resgatar as memórias. E começa a falar dessas memórias todas, desse esforço de rememoração, que na verdade vai percorrer todos os volumes do livro da obra que se chama Em Busca do Tempo Perdido. Até que no final dessa experiência, ele está esgotado pela tentativa de transpor para o papel esse processo de recuperação do vivido, de rememoração, quando ele fala, bom, daí eu pousei meu caderno, alguma coisa assim, e peguei uma chávena de chá com uma Madeleine, e ele fala assim, que descreve a Madeleine, o Proust descreve de maneira voluptuosa, claro. Então ele fala de todos os... A Madeleine tem um formato que é como se fosse uma espécie de concha, né? E ele compara essa concha com uma coisa que ao mesmo tempo tem algo de erótico e algo de sagrado e tal. E quando ele come, aquilo desencadeia as memórias, é um mecanismo de memória involuntária que ele vai descrever, e ele fala, o mundo, os seres e as coisas saíram de dentro da minha xícara de chá. Agora, as 3, 4 páginas em que ele descreve ao momento em que ele coloca a Madeleine na boca, depois de molhá-la no chá, e como as coisas voltam para a memória, para a consciência dele. Vocês não precisam ler nem o primeiro volume, nem esse capítulo Em Busca do Tempo Perdido, mas isso, vou na biblioteca, quem não leu, e lê só essa passagem. Busca lá no final da primeira parte, a partir do momento que ele pegar uma Madeleine ali, aparecer a palavra Madeleine, leiam aquilo. Porque assim, é uma coisa absolutamente, é uma coisa vertiginosa, a maneira como ele narra o surgimento involuntário de memórias na nossa cabeça. Desculpem, era só para ele achar o trecho aqui, eu precisava fazer uma embromation básica, mas me entusiasmei. Não, mas foi ótimo, Manuel, que você lembrou. Agora, você está lembrando, tem um diálogo aí, né, intertextual, que é mais fácil, mas vamos lá no Proust. Que é aquele filme Ratatouille, você lembra o Ratatouille? Que é um filme que o cozinheiro o cozinheiro é um rato, né? Então já é estranho, né? Você é um rato todo, né? Todo cabeludo, tal, numa cozinha fazendo comidas maravilhosas, tal. Mas aí o rato, ele, né? Nesse filme, vocês sabem, ele vai em um determinado momento vai fazer uma comida para o cara que é o grande crítico gastronômico do mundo, um cara que já está bravo com tudo, já não tem mais nem paciência, nada encanta, nenhum tipo de comida o embevece, nem o leva rabugento, né? Virou rabugento. E daí ele vai no restaurante, agora sabe que tem um novo cozinheiro, ele não sabe que é um rato, mas ele quer provar se vai ter um prato, né? Vocês devem lembrar desse filme que é muito maravilhoso. E aí desenho, uma animação, não um desenho. É uma animação. E aí o ratatouille, que é um tipo de comida, né, que você faz com o resto dos legumes, coisa e tal, que é uma comida muito simples. E o rato, todo mundo pensa que vai oferecer para esse cara uma comida, uma iguaria fantástica, tá? Não, o rato vai fazer o ratatouille. E quando serve, e esse cara sente, né, e come, primeira garfada, ele faz essa viagem que o Manuel falou que o Proust faz com a Madeleine. Ele vai lá na infância e começa a lembrar que é a comida que a mãe dava para ele. Aquela comida que tem um tempero, né, que a gente fala, comida de mãe e tal. Tem alguma coisa que, né, só a memória que vai trazer. Então, esse capítulo rapidinho, eu vou ler só um trechinho no começo, para vocês posicionarem o contexto, e no final, quando fala do Madeleine, que é o seguinte, esse pai, que lembra que eu falei no começo, né, que é o tal do João aqui, que tem essa filha já de uma certa idade, e que acho que se chama Bia, num capítulo já mais lá para o final, ele vai dizer, e para que servem as lembranças? Porque ele está num capítulo que ele fecha, que fala que aquilo torna a lembrança para ele. Ele fala, mas para que servem as lembranças? Ele diz, lembranças, não há o que fazer com elas, Bia. Mas também, se não existissem, eu não poderia te deixar este legado, porque nós escrevemos sobre aquilo que se encravou em nossa memória. Depois de sentir o oceano debaixo dos pés, fazendo-nos cócegas, não há como senti-lo novamente naquele agora, senão por meio de recordações. Tudo que vivemos é como fogo à beira de folhas secas. Só um redemoinho de vento, levando-as para longe, é capaz de salvá-las da destruição. A primeira vez é sempre a vida virgem, e o que ela renovará um dia, como as estações, será sempre mais fraco que a sua matriz.
E às vezes as lembranças inflam como bolhas no calcanhar, Bia. E aí é preciso perfurá-las, porque só será possível seguir nosso curso se dela extrairmos o seu líquido espúrio. Certas lembranças varrem dos nossos olhos as paisagens, enquanto outras, como ventosas, se imantam em nossa memória e nos obrigam a ver nitidamente a escuridão. Aí ele continua falando dessas lembranças. Aí no final do texto, ele vai chegar a como que ela nasceu. Ela nasceu pelo fato dele encontrar uma mulher. E ele diz assim: então eu me lembro do dia em que conheci a tua mãe, Bia, uma das professoras substitutas, e eu não vi nada do que hoje vejo nela. Eu fui fisgado por outros olhares, e ela ficou ali. Não, ela ficou lá senão umas semanas, para que entendas, Bia, o desejo tem o seu próprio curso, enquanto a vida vai à deriva. Nós só nos encontramos anos depois para sermos os teus pais. E até chegarmos aqui, eu e tua mãe, chovemos muitos e muitos dias. Quem sabe tu ainda possas nos ver à mesa e reconhecer quem é quem pelo manejo dos talheres. São 1000 madeleines que só servem à fome de minha memória e vão recompondo a história rasurada que eu sou, Bia. Ninguém pode passar a vida limpo. É inerente à sua escrita os rabiscos, as emendas, mas em meio a elas me vem uma. Eu estou chegando do trabalho, cheio de sujeira em meus olhos, toda a beleza que eu não vi durante o dia, cacos de conversa nos ouvidos, os ecos do mundo em mim, os braços presos ao tronco como asas recolhidas, voar também entedia, e mal abro a tramela do portão, te vejo, a luz ocre do entardecer, no colo de tua mãe. Na varanda, ela sentada em quietude, ambas à minha espera. É verão, e no verão é bom desabotoar os cuidados e sair à porta da casa para receber um afago da brisa. O céu já grávido da noite escurece lentamente. E eis que eu me acerco. Beijo uma e depois outra. Me sento em frente às duas e aí ficamos a nos contemplar. Mudos, o silêncio é tão forte que nos toma o corpo inteiro. E assim permanecemos, para que o quadro se pinte por si mesmo, formando finalmente a santíssima finitude. Nós três ali, tornando-se aos poucos, uns para os outros, lembranças. Quer dizer, né? Obrigado. O próprio momento que ele está contando a ela, que ele viveu, que ele ainda está presente, já se tornou uma lembrança. E o ato de narrar mais ainda, né? Pergunta? Hoje, quando você chegou, uma das primeiras coisas que você falou é que você adora bibliotecas. Sim. Eu queria saber qual a sua relação com as bibliotecas. A biblioteca é um lugar maravilhoso, né? O Borges que adorava as bibliotecas também, mas acho que por outros motivos, né? Que o Borges, a biblioteca era um labirinto, né? Uma coisa fantástica, tal. Para mim é uma coisa que não é um labirinto, é a coisa desse espaço de descoberta de mundos possíveis. Porque o que eu penso, né? Estava contando lá da minha infância lá em Cravinhos, comecei a ler os livros da minha mãe e tal, e aí aconteceu o seguinte: acabaram os livros. Aí acabaram. Então eu falei, bom, agora eu posso ler outros livros. E eu tive uma tia, porque eu tive um carinho imenso, que chamava-se Maria Luísa, a gente sempre a chamava de Maria. Era uma senhora que tinha um traço cultural muito forte, não é muito comum nas cidades pequenas. Ela inventou o Grêmio Acadêmico, inventou saraus, inventou um monte de coisa no chamado Clube Literário da cidade. E ela tinha uma biblioteca. De fato, ela tinha uma biblioteca. Ela ia comprando livros. E a casa dela, boa parte da casa era de livros. Não é muito comum, né? Essa minha tia me deu muitos livros. E ela falou, você vem aqui em casa ler os livros. E aí eu ia na casa dela pegar uns livros. Mas assim, tinha uns livros assim, de 500 páginas que eu não conseguia ler. E então eu revezei entre a casa dela e a biblioteca do colégio onde eu estudava, né? Da escola, que se chamava ainda primeiro grau. E aí tinha uma pequena espaço para a literatura, que era infanto-juvenil, mas eu podia pegar outros livros também. Eu li todos que estavam à minha mão. Não sei se eram 100 e poucos, eu li todos. Nos 4 primeiros anos do ensino fundamental, que era até então na minha época, hoje né, são 8 anos. Aí eu fui me falaram, você pode ir na biblioteca do colégio, que é o ensino médio, que era no quarteirão de cima. Aí eu falei, bom, então eu vou lá. Eu cheguei lá, né, uma tampinha. O que você quer? Você não é estudante aqui. Eu falei, mas eu queria ler os livros daqui. E aí teve que chamar o diretor, porque era um caso de exceção. A biblioteca das escolas era só para os estudantes. E aí eu não era estudante daquele colégio, eu não tinha idade para estudar ainda. Eu falei,
eu queria ler, porque tem uma biblioteca aqui. Aí o diretor, que era um homem muito, né, inteligente, falou, não, nós vamos fazer uma ficha na biblioteca, você não é aluno, mas você é da cidade, você pode tirar os livros aqui de empréstimo. Aí eu comecei a ler. Li, quando eu entrei, né, no colégio, mais para frente, acho que 12 anos, por aí, eu já tinha lido todos os livros ali, que eu já tinha ido buscar nesse lugar. Aí eu falei, mas e agora, o que eu vou fazer? E eu ia, né, a bibliotecária lá, elas pegaram todas minhas amigas, porque eu chegava e eles falavam, você já leu esse? Não. Então eu pegava e lia. Eles me davam dicas também, porque isso aqui pensam que não é para a tua idade, mas pode ler. Aí eu pegava uns livros meio que, né, os livros mais fortes, e revezando. Aí eu comecei a ler da minha tia, os livros da minha tia Maria. Acabei todos também. Aí eu lembro que eu tinha uns 14 anos, eu não tinha mais onde comprar livro, tirar livro, não tinha mais livro. Aí a biblioteca, criou-se uma biblioteca pública na cidade, biblioteca municipal, do lado da prefeitura. Para mim foi a solução. Eu fiquei, nossa, então agora... Nessa biblioteca apareceram muitos livros, que eu não, alguns que eu já tinha lido, mas outros não. Aí eu comecei a ler. E a bibliotecária era uma tia minha, que era, na verdade, prima, né? Aí eu falei, tudo que os livros que você tem aí, me separa. Ela separou uma estante só para eu ler os livros. Tirou da prateleira. Eu li tudo. Aí comecei na biblioteca de Ribeirão Preto, uma biblioteca que tinha pública, para tirar livros, empréstimos para ler. E aí, com 17 anos, eu vim para São Paulo para estudar aqui na Escola de Comunicação e Artes. Aí eu cheguei e falei, nossa, tem a biblioteca da ECA USP. Aí falou, não, mas tem a da Letras também, tem a da FAO, tem não sei onde. Aí eu fiquei louco. Eu falei, então agora sim eu tenho. E comecei aí nessas bibliotecas. Aí eu morava do lado da Igreja da Consolação e do lado tinha a Biblioteca Circulante Mário de Andrade, aquilo ali da Praça Roosevelt. Então eu só lia livro de lá. Aí 2 anos depois eu fui trabalhar na Avenida Paulista. Aí tinha a biblioteca da Fiesp. E na biblioteca da Fiesp era incrível que tinha uma coisa que eu nunca tinha visto em biblioteca, que eu dava saltos. Tinha um bloquinho dizendo sugestão de livro para compra. Aí, assim, eu via na Folha de São Paulo, no estado, tudo que saía de livro legal, eu punha lá, ó, comprar tal livro e tal. E era legal que eles deviam ter muita grana, porque passava uma semana, 15 dias já estava, o tomo já estava registrado. Aí eu li muito das bibliotecas. Aí eu sempre falo, né, que teve um menino que foi entrevistar em casa, e aí ele foi num lugar onde eu trabalho, que é uma casa que tem escadas e tal, e subiu onde eu fico lá escrevendo. Ele falou, nossa, você tem livro, mas tem pouco. Eu falei, até os 30 e poucos anos eu li livro das bibliotecas, eu não comprava livro, eu não tinha como comprar. E outro, eu adorava frequentar a biblioteca, porque tem todos os livros que eu não posso comprar, que também não vou encontrar. Né? Aí eu chegava, eu quero uma obra de referência para fazer uma pesquisa. A bibliotecária, nossa, você sabe o que é uma obra de referência? Eu sabia tudo depois, como foi. O nome dos livros é 868, o que era? 720, o que era na estante? Que tipo de literatura? Então eu fiquei apaixonado por esse tipo de coisa. Você entende como é que chama isso? O número de tombo, né? A biblioteconomia, né? Que você tem tem número de tombo, né? Tem o número, como pode? Eu falava, não, se você for na biblioteca em tal lugar, eu falava para os meus alunos, você vai lá, você vai encontrar um livro. É na estante tal. Então, esse sistema aí, fala, vai lá que você... Né? Aí então, o menino chegou lá e falou, nossa, você tem pouco livro, né? Porque vai entrevistar escritores que têm montanhas de livros, recebem livros para fazer resenha. Etc. E eu, assim, muitos dos livros meus, também como eu ia mudando de casa, eu ia doando. Eu doei livros para a biblioteca, eu sempre dou livros meus. E aí, depois a minha tia faleceu. E quando minha tia faleceu, ela deixou a casa que ela tinha para minha irmã. E ela deixou os livros para mim. Eu sempre falo, ela deixou umas coisas que já eram minhas. Ela deu um legado generoso, mas os livros já eram meus. Porque eu já tinha lido todos, no sentido de que eu já tinha vivido aquilo. E eram livros do universo do possível. Né? Esses livros que me levaram a sonhar. E eu acho que a minha formação como escritor se deu muito menos em comprar os livros e mais em ler os livros na biblioteca. Por isso que eu sou sempre muito grato e é um espaço que eu sempre me sinto feliz. Quando eu viajo, por exemplo, vou para fora do Brasil, eu vou nas bibliotecas dos países, dos lugares, eu vou nas bibliotecas. Outro dia eu fui numa cidade pequena chamada Guararema. Eu falei, onde tem uma biblioteca? Fui na biblioteca. Era uma biblioteca cuja a arquitetura foi pensada como as da Alemanha, que você tem, como aqui também, vidros para ver o mundo lá fora, para ver a paisagem de lá, que é um lugar bonito e tal, para ser vivida, não como um espaço mais de busca de livro e silêncio, mas ter vida, né? Ter espaço para atividades, encontros. Fiquei contente que já existe isso também, né, em outros lugares, né? Alguém mais tem perguntas? Tem?
Não. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o livro, com biblioteca e livro, Sim. no sentido mais físico do livro mesmo. As diferentes edições das suas obras buscam soluções também diferentes em relação à interação do texto com a imagem. Então, só para dar um exemplo, claro. você tem aqui um bom exemplo, né? Esta edição, que pertence ao acervo aqui da biblioteca do Parque Vila Lobos, e essa edição do 7 aos 40. E essa aqui é da editora Alfaguara. Essa aqui é da extinta editora Kozak Naif, que tem um tratamento gráfico incrível, né? Infelizmente não interrompeu as atividades. E você tem essa outra. Isso aqui foi pensado por você? Assim, o que significa? Eu vou pegar numa página que é mais do começo do livro, fica mais claro. O livro aqui tem uma composição. Na parte de cima. Vocês conseguem ver daí? Né? São duas. Dá para ver, né? O livro tem a mancha de texto, como a gente diz, ou seja, o parágrafo e tal, ele ocupa só a parte de cima, a metade de cima da página, tem, né, o fundo é verde, mas com duas tonalidades diferentes, e essa taxa de ocupação do espaço da página pelo texto vai mudando ao longo do livro, e eventualmente se invertendo. Aqui, por exemplo, vocês têm o contrário. Como é um livro narrado de perspectivas diferentes, temporais, isso se relaciona também com a disposição formal do texto. Só que o mesmo não acontece na edição da Alfaguara, ou acontece de maneira diferente. Eu queria que você contasse como é que é esse processo de pensar o texto em relação à página e pensar a literatura também como objeto livro, né? Sim, Manuel, muito obrigado pela pergunta. Tem tudo a ver também com o objeto livre, né, com as possibilidades que o espaço também te proporciona, as tipologias e tal, que vem sendo trabalhado tempos atrás, né, há muito tempo, pela poesia concreta, poesia praxis também e tal. E quando eu lia muito, eu achava que também eu trabalhei em publicidade muitos anos, embora como redator, eu sempre achava que era possível determinados elementos fazerem parte do livro. Eles teriam uma singularidade não gratuita, ela estaria ligada à essência do livro e tal. E aí, eu lembro de ter lido um livro, né, do Osman Lins, tal, que tem os personagens que aparecem, um símbolo, tal, né? Eu achava que isso podia acontecer também comigo. Quando eu tive a sorte de trabalhar com a Kozak Naif, que também tinha um investimento muito criterioso nos projetos gráficos, eu falei, então nós podemos trabalhar juntos, podemos pensar. No livro que o Manuel falou, aos 7 aos 40, tem, evidentemente, a minha parte e tem a parte da editora, que era assim, aos 7... os capítulos do 7, eu queria que fosse o texto blocado. Já saiu do meu arquivo blocado. Ou seja, por quê? Porque eles são episódios que o garoto vive, ele que narra em primeira pessoa, são descobertas do mundo, e ele sempre narra um episódio, ele não tem aquilo como dinâmico. Você fala, me conta alguma coisa da tua infância, não é tudo, é um caso específico. E aos 40 é um narrador que é em terceira, que narra a vida desse sujeito dos 7, mas já no momento de 40 e pouco, enfim, uma idade já mais adiantada, e aí é um sujeito fragmentado, né? Um sujeito do pós-moderno, mais quebrado, e eu queria cortar também como se fossem versos esse trabalho. Então também já saiu do meu computador isso, eu quero isso e tal. Aí você está se referindo, para quem não sabe o que é blocado, quer dizer, o texto todo fechado e o outro cortado como verso. As linhas todas começando e acabando. Sim. Enfim, como em geral são os livros. Exatamente. Né? E aí tinha a segunda coisa. E o outro da forma meio fragmentada, parece um poema. Exatamente. Aí a segunda coisa. Uma parte do texto, né, que é o 7, são do universo do imaginário da cidade pequena. Eu uso o imaginário que eu tenho, que me pertence. Melhor do que eu pesquisar e não ser tão fiel, né? Eu trago com aquilo que é meu. Então, eu fui buscar essa região, a região do verde, que eu falei para vocês que o primeiro café hoje é cana. Eu falei, dá para fazer um livro com folha verde? Eles falaram, dá. Tanto que tem uma edição que a folha verde é melhor, inclusive, né? E depois Aí, então eles fizeram o verde. Depois, quando a gente brifou o projeto gráfico, eu falei, o que eu acho assim, todos os textos são espelhados. É o menino aos 7, descobrindo o amor, é o homem aos 40, nas relações do amor, já um amor quebrado, é o menino com medo, descobrindo medo na vida adulta, é o menino tendo o contato com a morte, é o homem tendo contato com a morte. Então, esses capítulos eles são espelhados. E eu falava, mas o homem aos 40, ele compõe, a experiência dele é composta pelos 7. E ao final da história, ele vai retornar à cidade onde ele vive, onde está esse menino de 7. Aí eu disse para eles, há um jeito de misturar isso,
Daí eles fizeram esse negócio. O texto às vezes aumenta e vai diminuindo, porque seria meio como um umbilical diálogo de cresce o 7, sobe o 40, vai tendo um pouco dessa ideia. O caderno de um ausente... E como é que fica isso na edição da Alfaguara? Porque isso está muito claro nessa edição. Aí, na edição da Alfaguara, a gente só conseguiu fazer o texto que é blocado, que é um bloco, que é o de 7, e o texto quebrado, que é o personagem aos 40. Por quê? Porque não dá, ficaria muito caro, segundo eles, fazer um livro verde e fazer com essas coisas que eu queria, que é ampliar muitas páginas, né? Porque a página aumenta, né? O caderno de um ausente, ele tem um espaço, né, Manuel? Eu tinha separado justamente, está até marcado numa página, que talvez seja legal para você, se quiser eu mostro aqui. A gente mostra aqui. Se você explica... Ele tem um espaço em branco aqui, que são esse que eu estava dizendo, quando o narrador para de escrever, ele vai escrever no dia seguinte, ele vai deixando espaço. Então, eu achei que entre um capítulo e outro, esse espaço era óbvio. Mas eu falei, mas no próprio capítulo tem que ter um espaço, que ele está rasurando, ele está tentando, ele está titubeando, ele está deixando espaço da ausência. Então, aí a gente fez esse espaço, aparece em outros momentos também, alguns capítulos aparecem mais, que nessa edição da COSAC, né, esse espaço aparece mais por quê? Porque eu falei, esse livro é um livro à flor da pele. Dá para fazer um livro que seja a cor da pele, da minha pele. Então, aí, quando eu deixo esse espaço, ele ficava um pouco ruim, então a gente fez o espaço com branco. Então, parece que até aqueles corretores do passado que você sobrepõe sobre uma palavra, né? E aí, nessa edição nova que a gente fez, né, da Alfaguara, a gente manteve um traço, né? Porque não dava para fazer o branquinho, já que a cor do papel é amarelo. A gente tem o traço, que eu queria que persistisse também. Então, podemos mostrar aqui, se tiver aqui, vamos ver. Ele se mantém. Aqui alguns, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Está meio de longe para vocês, mas o traço está bem mais sutil. São 3 traços aqui nessas 2 páginas. Que no outro aparece mais, mas eles são preservados porque o meu original é esse. É o momento em que tem uma vírgula maior, que tem uma outra pontuação também, né? E aí, nos livros seguintes da trilogia, eu procurei também trabalhar com os espaços gráficos. A menina que narra a história, ela narra, quando ela está muito ligada ao pai, ela coloca uns tracejados, que mostram a ligação. E no terceiro volume, que é A Pele da Terra, eles estão, pai e filho, caminhando, e eles seguem as setas. Estão fazendo uma espécie de caminho de Santiago. Então, tem setas. Eles têm uma posição na história, não estão gratuitos, né? Assim como esse livro aqui, que é o Linha Única, que é um livro de microcontos. Esse é do Itaú, do projeto do Itaú, né? Sim, do projeto do Itaú. Você podia explicar o que foi? Sim, sim. Era a minha última, como a gente já está acabando, sim. Era a minha última pergunta. Esse projeto do Itaú, então, em que consistiu? Vamos lá. E se já tinha virado livro? Então, a gente tinha lá um programa do Itaú, um Rumos, né, um programa de um edital para a cultura, você apresentar projetos, eles iam aprovar ou não, projetos de várias artes, né, teatro, cinema, coisa e tal. Eu mandei um livro de literatura, que era um projeto que eu queria fazer um livro sobre microcontos, mas um microconto dentro de uma natureza que eu me propunha, fazer o microconto de uma linha única. Ou seja, numa única linha, já que eu era um contista, né, que escrevia livros de contos, eu queria fazer um livro só de microcontos. É claro que aí, para fazer argumentação nesse projeto, para tentar buscar aprovação, eu fiz toda uma pesquisa e citei poetas e escritores que já tinham trabalhado com o microconto, não uma obra, mas a obra deles tinha aqui ou ali algum exercício de microcontos, porque deveria ter sido desafiante para eles. Então, você tinha lá, por exemplo, Drummond, né? Stop, foi a vida que parou ou foi o automóvel? É um microconto também, né? O Andorinha, passei a vida à toa, por exemplo, do Manuel Bandeira, que estou citando rapidamente, né, só pela metade, também é um microconto. Como é que chama aquele do dinossauro? Aquele dinossauro do Augusto Monterroso, né? Que ele diz, quando acordei, os dinossauros ainda estavam lá, que é um clássico, um microconto famoso e tal, né? Que os microcontos também dialogam com o haikai, porque eles são curtos e tal. Mas não tem essa obrigatoriedade de falar sobre o mundo natural, sobre as estações do ano. Microconto. Eu achava que o microconto... Aí citei o Dalton Trevisan, alguns escritores que teriam, ali no meio da obra dele, feito um microconto. Citei o livro do Marcelino Freire, que era Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, que é quando apareceu o Twitter, ele convidou 100 escritores para escrever um conto de 50 caracteres, que era metade, né? Um terço do Twitter. E aí me deu vontade de fazer esse projeto, porque eles deram cada microconto uma espécie de resumo de um conto, né? Resumo de uma história que, se eu ampliasse, ela seria
também uma história, uma narrativa breve, um conto. Aí eu me impus esse desafio. Falei, vou entrar com esse, se eles aprovarem, eu vou fazer. De qualquer forma, eu vou fazer. Daí eles aprovaram o projeto e daí eu escrevi 600 microcontos, né, de linha única, que na verdade é meia linha, né, não chega nem a ter uma linha, que seria meio verso. Aí a gente fez aí depois uma curadoria, eu separei 120 e daí fizemos esse livro que chama-se Linha Única. Eu vou passar para vocês dar uma olhada de mão em mão, vocês vão ver que ele é muito bonito, porque a ideia é que todos os contos a gente tentou fazer num papel que é um papel transparente, é meio que papel bíblia, para que um papel, quando você vê o conto da frente, você não esqueceu de trás ainda, aquele lance da memória. E o da frente você também já está vendo meio que, né, meio ele já está se acenando, para que também fosse uma ideia de que o livro também é uma linha única de 120 contos de linha única. Aí tinha que ter esse papel. Se não tivesse esse papel, e aí a ideia de que cada conto também pudesse ter o seu movimento. Ele não fosse só um conto um atrás do outro, né, diagramado no papel como uma linha, mas ele criasse, né. Daí eu vou só mostrar e passo o livro para vocês verem. E aí no final tem obra sobre o autor, é uma única linha. Tem uma apuração sobre o texto, ele costuma ter, né, orelha, prefácio, coisa e tal. Tem uma única linha sobre o texto, livro que é assim: escrever é como cortar capim, Carrascosa corte rente à raiz. Então é uma opinião sobre, né, o livro. Então, quem escreveu esse? Isso aí que foi o próprio editor que escreveu, não tem nome de alguém famoso, mas assim, ó, só para vocês verem, né? Tá aqui dois contos. Que editora que é? É do editor do SESI. O SESI, essa editora comprou vários livros meus da COSAC e a gente ia tentar fazer esse livro na COSAC, né? Então, por exemplo, você vê o microconto, tá dando para ver o que vem lá atrás e ainda aparece o anterior, né? Está diagramado de um outro jeito. Tem microcontos que o título é maior do que o próprio microconto. Então ele tem alguns que aparecem, por exemplo, para casamento, né? O casamento a gente repetiu o título, porque ele é assim: na saúde e na doença, até que a infidelidade nos separe, né? Então ele vai por essa natureza também. Aí dá para ver que tem no fundo um conto maior, que é dor. A vida dói até o fim. Algumas coisas desse gênero, né? Não, a vida é sem anestesia. Então no seguinte está. Vou passar para o Manuel vê e já passa para vocês. Então, assim, eu gosto de trabalhar que o livro tenha também, como objeto, isso se for necessário, né? Que a gente trabalhe. Por exemplo, o Tempo Justo, né? Não sei se você recebeu, a gente acabou de fazer o Tempo Justo, que é um livro de contos da SM. Então, o texto, o título, né? Aparece um corte aqui, né? Do tempo. Ele é cortado justo, né? Quando você vê, por exemplo, os primeiros textos, os nomes dos títulos dos textos, eles estão num canto que eles são meio muito justos ao corte. Alguns até comem o corte, né? Por exemplo, o título aqui, por exemplo, Como a Luz. Quase que o título foi comido, porque está justo, está rente. Essa era a ideia que a gente queria fazer. Quer dizer, eu acho que, né, desde que também seja significativo para a história, acho que vale, né? Não quero que seja criativoso. Fiz um negócio porque o livro é legal fazer com esse papel, com esse negócio. Não é gratuito, né? Não é gratuito. Ele também é um elemento da narrativa, né? Uhum. Perfeito. Alguém mais tem perguntas? Senão nós vamos encerrar. Temos aqui uma, por favor. João, oi. Desses livros todos que você leu na sua infância, juventude, na época da formação, qual é aquele que mais marcou? Ou seja, qual é o seu livro de formação? Qual é o seu autor? Mas eu queria um título. Putz, aí é complicado, mas... Você já deu uma dica aí, ó, quando eu falei das confissões. Assim, eu acho assim, vai ser é um livro que, eu diria assim, que não é de um prosador, é de um poeta, que não foi Impurezas do Branco, né, do Drummond, mas eu li depois uma antologia do Drummond, nessa idade, e eu falei, esse cara, ele narra, ele conta sobre o mundo, ele filosofa, né, sobre o mundo, ele tem uma questão metafísica, ele é sensível ao contemporâneo. Quando eu lia lá, E Agora José, e uma série de outros poemas dele lá, de Mãos Dadas, enfim, poemas maravilhosos do Drummond, eu falava, não, esse cara me formou, né? É o Drummond, né?
E depois eu adorei depois ler o Manuel Bandeira, que eu acho que é um poeta mais do cotidiano também, que está mais aberto para coisas, digamos, mais singelas, mas não menos profundas e difíceis e complexas. Mas se fosse falar um cara da construção prosa, eu vou falar um nome para você que você vai falar, nossa, você foi moleque, li isso daí? Eu vou falar para você que sim, mas eu demorei um tempo para entender, eu gostava, eu voltei a ler depois sempre. Que é o William Faulkner. Eu lembro que eu li na adolescência um livro dele que chamava Enquanto Agonizo, que também, né, tem a ver várias pessoas de uma família contando a morte da mãe, da matriarca, vamos dizer. Enquanto ela ainda está viva, ela está agonizando e as pessoas já estão cortando a árvore, né, eles moram no campo, para fazer o caixão, né, num tempo em que você mesmo tinha que preparar a morte dos seus, a passagem dos seus. E eu fiquei impressionado. Aí fui ler toda a obra do William Faulkner. E lia muito cedo. E ela, curiosamente, foi a obra que me levou a ler depois o Machado de Assis, né? Porque eu era muito jovem e achava que eu não conseguia entrar no Machado. E, curiosamente, o Faulkner é um escritor que tematiza a família. Obviamente, são as famílias dos negros no sul americano, mas todos os livros do William Faulkner são sobre família. Que era uma coisa que eu acabo escrevendo também, né? Todos praticamente, né? Alguns é o menino e o avô, o outro é o sujeito, né? Que é arrebentado, mas, por exemplo, Luzes em Agosto é um livro fascinante para mim, né? O próprio Palmeiras Selvagens é um livro incrível. Uma das frases mais importantes que eu tenho na minha história, que está aqui no Caderno de Ausente, num capítulo aqui, esse pai diz assim, por quê? Né? A menina perguntaria, por quê? Por que essas vidas, essas coisas da vida? E um capítulo inteiro ele disse, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso? E no final ele diz, por quê? O dilaceramento do quase nada, que é a nossa vida, né? É melhor que o nada. No Palmeiras Selvagens, o último livro, no último texto, são 2 contos só, né? Ou novelas do Faulkner. O sujeito ele está preso e depois ele consegue fugir da cadeia, coisa e tal. Ele está no meio do lugar e é como se ele chegasse no lugar e vai ser preso de novo e tem uma indagação, né? O que você prefere? Voltar para a prisão ou nada? O nada é morrer, né? O nada é não viver mais. Então ele prefere estar vivo e não nada, né? Que é a força da existência, né? Então eu dialogo muito com o Faulkner, talvez no umbilical, né? Você lembra do Acossado? O Acossado, sim. No Acossado tá. Eles falam isso, né? A menina, né, a estudante de literatura, ela fala, né? Ela desdenha, né? Assim, para dar o Acossado do Godard, depois tem uma releitura lá, uma refilmagem com uma Breathless, com o Richard Gere, né? Sim. Que daí uma na França e outra nos Estados Unidos. E daí a atriz, ela é para dar uma noção assim um pouco de que ela é estudiosa de literatura, mas ela tem uma certa frivolidade. Ela fala assim, Faulkner acha que entre a dor e o nada, ele prefere a dor. Eu não, eu prefiro o nada mesmo. Nada, então, entre a dor e o nada. Sim. Isso representa, exato. E aí com o Manuel estava lembrando aqui, né? Tem a ver essa ideia do Faulkner, né? Como esse autor que era meio que, né, os caras, não é muito difícil você ler o Faulkner, né? É um autor de pujança, né? Agora, para mim, é tocante. Inventor, né? De linguagem, né? De linguagem e tal. Como ele vai, por exemplo, aquele personagem que é um personagem que tem um prejuízo, é meio que débil, não consegue capturar o mundo. Esse cara desmemoriado, que ao mesmo tempo que ele está narrando uma coisa que aconteceu tempos atrás, né? Como que ele constrói aquela linguagem do ser que tem um prejuízo mental, né? É muito, eu acho maravilhoso, né, o Faulkner. Agora, enfim, ele transitou pela família, né? Quase todos os livros dele têm esse trabalho. E eu acho que eu também fui lá. Por exemplo, o Umbilical talvez tenha vindo daí, né? Do Enquanto Agonizo, que não estão misturados focos narrativos, mas é um livro que a cada capítulo é alguém que está narrando, um dos filhos que está narrando o que está acontecendo com a mãe, né? Essa mudança de foco narrativo e tal. E em alguns momentos eu até radicalizei isso com 3, 4 focos narrativos, mas eu não publiquei ainda textos assim. Não publiquei. Eu sei que tem um muito interessante, o Manuel deve conhecer, que é do Vargas Llosa, que são Os Filhotes,
Então são vários meninos contando uma história e vai misturando os focos. Tem 4, 5 misturados assim. É a primeira pessoa de vários, a terceira, é tudo uma mescla. Tem hora que é a primeira do plural também. Que eu narrei também numa primeira do plural um conto chamado Casais. Justamente porque os casais, um está exemplificando todos, né? Que está aí também no volume do Silêncio. Então esse é o livro. Perfeito. Alguém mais tem pergunta? O senhor tem uma pergunta? Está com o papel na mão aí? É uma pergunta? Eu só estava comentando com a colega aqui do lado. Desde criança tem essa mania. Pega um papelzinho, escrevam 3 ou 4 linhas, uma linha. Sim. E nessa linha eu quero falar sobre o livro inteiro. Entende? Porque eu acho importante. Porque tem gente que escreve bastante e ele não consegue transmitir o que ele quer falar. Então, com muitos desses livrinhos aí, a gente aprende a escrever em papéis pequenos, uma frase pequena e rápida, porque a pessoa fica contente e feliz. Foi isso que eu falei para ela. É importante isso. Perfeito. Sim. Aliás, daí, o livro está percorrendo. O livro está aí circulando aí, né? O livro está circulando aqui. Então a gente vai encerrando por aqui esses Segundas Intenções. Convido vocês aos próximos 3 encontros. Como eu disse inicialmente, os Segundas Intenções acontece alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo. O próximo encontro no dia 20 de maio, que é a semana que vem, já é sábado que vem, vai ser com a escritora Beatriz Bracher, na Biblioteca de São Paulo. Então, sábado que vem, às 11 horas, na Biblioteca de São Paulo, Beatriz Bracher. Depois, no mês de junho, temos 2 encontros. Um aqui, no dia 10 de junho, com Bernardo Kucinski, jornalista e escritor Bernardo Kucinski, dia 10 de junho, sábado, às 11 horas da manhã. E no dia 24 de junho, na Biblioteca de São Paulo, às 11 horas, com o escritor Juliano Garcia Peçanha. Né? Eu sei que muitas vezes as pessoas preferem ir para uma biblioteca por causa da proximidade da sua casa, porque tem o hábito de frequentar aquele parque, mas, enfim, estão convidados a frequentarem as 2 bibliotecas e estarem presentes, né, nos 2 encontros que a gente vai ter nos próximos meses, mensalmente, do Segundas Intenções. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado pelo interesse, pela atenção, e obrigado, sobretudo, ao João Manzanello Carrascosa, que foi um ótimo papo aqui para um sábado de manhã. Foi uma delícia conversar com você. Muito obrigado. Se eu puder dar a última palavra, só para agradecer, viu, Manel? Não é a forma protocolar, não. Agradeço realmente do fundo de mim, como eu falei, que é muito bom poder conversar com o público, coisa que a gente não faz, o escritor ficar lá, né, longe, poder partilhar. E dizer também, muito grato pela biblioteca ter convidado. E, Manuel, também, eu gosto muito de estar com você, viu? Sinceramente, eu gosto muito. Pena que a gente tem estado pouco ultimamente. E assim, às vezes as pessoas trazem algum livro, né, como o menino lá do 7 aos 40, ou que não trouxe, o menino não trouxe, mas se alguém tiver algum livro que quiser que eu autografe, eu estou aqui, posso autografar sim, tá? A gente se desloca ali. Obrigado, tá?